futebol interior? Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Boa tarde para você, agora 4h10. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, jogo marcado para 5 da tarde, hein? 5 da tarde, 9ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, confronto inédito na história entre Ponte Preta e ABC, 12º confronto na história entre as equipes, mas na Série C, inédito o confronto. A Ponte Preta vai jogar contra a equipe do ABC de Natal. A bola rola às 5 da tarde e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Para você ligado conosco, para toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco estaremos no aplicativo de áudio, viu, Felipe Marques? Dá uma olhadinha pra gente aí no nosso podcast, porque parece que estamos fora pelo aplicativo de áudio. Entramos já. Por enquanto, no YouTube, aqui dos canais Futebol Interior, você participa, manda mensagem pra cá, já na nossa live do Futebol Interior. Bom demais ter a sua companhia por aqui, torcedor ligado conosco. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 987 97 88 38 21. Vou repetir, 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, em Souza, 155 anos de muita tradição. E Hora da Macaca toda segunda-feira às 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje com Felipe Marques. Daqui a pouco estaremos também na Valinhos FM e na X Alphaville. 4 da tarde, mais 13 minutos. Está na hora de girar os destaques da nossa jornada esportiva. Ponte Preta. A bola vai rolar às 5 da tarde. Esta que é a nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Ponte Preta, líder da competição, a Macaca, hein? 16 pontos ganhos na tabela de classificação. Vai jogar contra a equipe do ABC. Eu quero o primeiro. Deixei tudo arrumadinho pra você, Pedro Lino. Deixei até um fone. Não, mas eu deixei um fone de ouvido pra você certinho, cara. Meu Deus, esse Pedro Lino, eu vou falar. Então vamos trazer o destaque da Ponte Preta, da Nega Véia. O que você destaca da Ponte para esse jogo contra o ABC? Fala, Pedro Lino, depois da vinheta. Pedro Lino. Fala, Pedroca, grande abraço para você, boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Corsato, muito boa tarde, Felipe, amigos da transmissão do Futebol Interior. Ponte Preta e ABC. ABC e Ponte Preta, a bola rola às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta que vem de derrota para o Ipiranga dentro do estádio Moisés Lucarelli no começo do mês de junho, Carlos. O Danilo Barcelos fora, teve uma lesão no LCA do joelho direito, está fora, e a Ponte Preta contratou o Léo Kovic. Léo Kovic que deverá ser, acabou de sair a escalação, viu, Carlos Corsato? Nesse exato momento sai a escalação da Ponte Preta, Léo Kovic titular. A Ponte Preta que é a líder do Brasileirão da Série C com 16 pontos e precisa vencer caso queira ficar na liderança. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael, Léo Kovic, Emerson Santos, Lucas Cândido, Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Esse é o time da Ponte, escalado, pronto, definido. Torcedor da Ponte que gosta de fortes emoções. Hoje teremos o prazer de ter uma dupla de zaga formada por Simon e Sérgio Rafael. Que Deus nos ajude, né? E que eles joguem bem com a camisa da Macaca. E o que você destaca do ABC de Natal? Desde 1915, o grande campeão
lá do Rio Grande do Norte. O que você destaca do Alvinegro de Natal, em Pedrolino? Corsato, o ABC, o Alvinegro de Natal, vem de empate com o Náutico na última rodada, na 8ª rodada da Série C, e ocupa a 15ª colocação com 9 pontos ganhos. Nessa janela de contratações, o ABC veio forte e contratou o Ítalo, ex-Remo, e o Gênison, ex-Novo Horizontino, e que também passou pelo Guarani. O ABC também está escalado, Carlos, e vai a campo com Felipe Garcia no gol, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo, Lucas Sampaio, Wellington Reis, Carlos Eduardo, Bruno Leite, Jonathan Carlos, Ítalo, que vai fazer a sua estreia, e Matheus Martins. Esse o time do ABC, o mais querido de Natal, para encarar a Ponte Preta. Jogo marcado para as 5 horas da tarde. Agora 4 da tarde, mais 16 minutos. Bom, você que estava ouvindo a programação musical da Valinhos FM, a partir de agora entramos juntos aqui pela Valinhos FM, hein? Grande abraço para você que está na frequência 87,9. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vou transmitir Ponte Preta e ABC pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Quando entramos no ar, Pedro Lino estava trazendo os destaques do ABC de Natal para você, torcedor ligado aqui nos 87,9 da Valinhos FM. Você pode também conferir esse jogo pelo YouTube do Futebol Interior. Vai lá, Futebol Interior, já deixa a sua mensagem, clica no sininho. Se você não está inscrito ainda no canal, por gentileza, se inscreva no canal. Só para lembrar que para participar do nosso chat, tem que estar inscrito no canal, tá bom? Você não paga nada para participar do chat. Paga se quiser. Se quiser, você paga. Aí tem lá o nosso chat para você pagar lá, e você, se você quiser deixar a sua mensagem no chat lá, tá bom? Para dar a contribuição também aqui para os canais de Futebol Interior. Mas pode mandar mensagem que nós vamos ler a sua mensagem aqui na nossa jornada esportiva. Só está começando, hein? Para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição em Souzas. E Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. A gente vai pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, tem muita coisa. A gente vai trazer aqui uma homenagem para o André Dias, goleiro que foi formado na Ponte Preta e que foi campeão pelo ABC de Natal em 1993, que infelizmente nos deixou no início da semana. E também daqui a pouco vamos falar de Lauro de Moraes Filho, ex-presidente da Associação Atlética Ponte Preta, que nos deixou também na manhã deste sábado. E também muita informação, claro, placar ao vivo, Futebol Interior, debate e a sua participação conosco. Obrigado você que está com a gente no FM 87.9 pela Valinhos FM, com a direção do Wagner Faneco, mesa de áudio e vídeo por lá da Mayla Siqueira e também do DJ Ronaldo aqui nos canais Futebol Interior com o nosso Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo. Estou ao lado do Pedro Lino, voltamos já já, 3 minutos e meio para trazer mais informações nona rodada Série C, Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e ABC, a bola rola às 5 da tarde. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, ao lado aqui do Pedro Lino. Pedro Lino que tá escondendo aqui atrás do notebook, porque ele não quer aparecer, o Pedro Lino. Ele não quer aparecer na tela. Ele fica olhando aqui assim, cara. Olha aqui, né, desse lado aqui, porque é aqui que eu consigo ver o retorno, né? E hoje, né? Isso, você é o cara. Tudo aí, certo, já que você tá fazendo a escalação pro jogo de hoje, repete pra gente, por favor, antes de trazer aqui o Arthur Eugênio, só os titulares da Ponte e do ABC, por gentileza. Vai lá, Pedro Lino. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael, Léo Kovic, Emerson Santos, Lucas Cândido, Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. E o mais querido? E o ABC vai a campo com Felipe Garcia no gol, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo, Lucas Sampaio, Wellington Reis, Carlos Eduardo, Bruno Leite, Jonathan Carlos, Ítalo e Matheus Martins. Os dois times, a Ponte do Alberto Valentim, o ABC do Evaristo Piva. Pronto, Pedro Lino, pode montar aí a sua escalação, porque agora eu vou trazer aqui um material para homenagear André Dias, ex-goleiro formado nas categorias de base da Ponte Preta. A torcida do ABC também lembra muito dele, porque o André Dias levantou o caneco com o ABC no ano de 1993, era goleiro titular daquele time do ABC de 1993, inclusive para você vamos ter fotos aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. André Dias, que infelizmente nos deixou na última segunda-feira. E o Arthur Eugênio Matias preparou um material todo especial para homenagear André Dias, ex-goleiro da Ponte Preta e também do ABC de Natal. Fala, Arthur, é com você. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar do goleiro André Dias, um goleiro revelado pela Ponte Preta e que faleceu no dia 9 de junho de 2025, apenas com 56 anos. Aqui no Futebol Interior, a carreira, a história do goleiro André Dias.
André Dias nasceu em Palmital, batizado André Luiz Dias, no dia 15 de maio de 1969. Ele começou na Ponte Preta, naquela geração de grandes goleiros. Acredito que nenhum time no Brasil tenha revelado tantos bons goleiros como a Ponte Preta. Valdir Pérez, que embora não tenha sido revelado pela Ponte Preta, ele veio do Garça, se fez na Ponte Preta. Carlos, Moacir, Sérgio Guedes, João Brigatti, Luiz Henrique, Aranha, nossa senhora, tantos grandes goleiros na Ponte Preta. E André Dias surgiu bem no time ponte-pretano. Pelas pesquisas que eu realizei, o primeiro jogo de André Dias no gol da Ponte Preta foi no dia 4 de março de 1990. Havia uma divisão no Campeonato Paulista e a Ponte Preta estava na Série B. E o André Dias entrou no segundo tempo porque o João Brigatti, goleiro titular, foi expulso. A partida foi 2-2. Portuguesa 2, Ponte Preta 2, no Canindé. André Dias tinha apenas 20 anos. João Brigatti expulso e o técnico que escalou André Dias foi Nicanor de Carvalho. Ele tirou o Wagner, atacante, pôs o André Dias no gol. Olha o time da Ponte Preta em 1990. Primeiro jogo oficial de André Dias no time ponte-pretano. O titular era o goleiro João Brigatti, mas ele saiu. André Dias passou a ser bastante utilizado na meta ponte-pretana. A defesa, Roberto Teixeira, Júnior, Pedro Luiz e Luizinho. No meio-campo, Tuca, Silvio e Hernani. No ataque, Zé Carlos, Monga e Wagner. André Dias, primeira vez profissionalmente na Ponte Preta, 4 de março de 1990. Mas as comissões técnicas e diretoria da Ponte Preta não acreditavam muito no jogador. Em 1992, ele foi emprestado para o Londrina e foi campeão paranaense. O Londrina tem poucos títulos estaduais. O de 1992 é com o André Dias, jogando na meta titular do Londrina. Aí está André Dias, campeão paranaense em 1992 com o Londrina. O técnico era Varley de Carvalho, o goleiro André Dias. O penúltimo em pé é o Márcio Alcântara, que jogou no Palmeiras. E o último é o Souza, que teve uma rápida passagem pelo Guarani. Nos agachados, o primeiro é o Tadeu. Tadeu era bom jogador, pai do Diego Tardelli. Outro título de André Dias, campeão potiguar em 1993 com o ABC. André Dias, o goleiro titular. Nesse time, você vê embaixo, os jogadores, ele é o terceiro. O quarto, incluindo o massagista, é Odilon, que marcou época no futebol do Nordeste nos anos 1980. Aí, já em final de carreira. E depois do Odilon, o Cláudio José, que jogou no Londrina e no Vasco da Gama. Na Ponte Preta, o primeiro bom momento foi com 18 para 19 anos, na Taça São Paulo de Juniores, em 1990. O campeão foi o Flamengo, que tinha um timaço. E a Ponte Preta, André Dias, fez bons jogos como goleiro ponte-pretano nesta Taça São Paulo. Este time da Ponte tinha também o Pedro Luiz, que depois jogou no São Paulo. O curioso é que a Ponte Preta emprestava André Dias e ficava com goleiros num nível bem inferior a ele, como Anselmo, Ricardo Cruz, Wilson Maia, passou pelo Anápolis e jogou também no Bragantino. Ao encerrar carreira, trabalhou em várias equipes, como treinador de goleiros e como auxiliar técnico
foi auxiliar técnico de Mazola Júnior em vários times, inclusive no próprio Londrina. Trabalhou no Sport, Bragantino, várias outras equipes, Ituano. Ultimamente, ele vinha trabalhando com o Gustavo Bueno, filho do Dicá, na Olambra, que está se estruturando para ter um bom time de futebol. André Dias foi sepultado na terça-feira, dia 10 de junho de 2025, na cidade de Capela do Alto, próxima a Araçoiaba da Serra. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro André Dias. Triste, faleceu aos 56 anos. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Valeu, Arthur. Falando de André Dias, goleiro que foi criado pela Associação Atlética Ponte Preta e que nos deixou nesta segunda-feira, na última segunda-feira. Agora, vou pedir pro Felipe para colocar a foto aqui do Lauro Moraes, presidente da Ponte Preta, né? Histórico presidente da Associação Atlética Ponte Preta, que nos deixou hoje aos 89 anos. Morreu na manhã desse sábado, dia 14, de causas naturais, Lauro de Moraes Filho. A Ponte Preta, ela mesma, né, coloca, e eu até hoje, conversando com um amigo em comum, perguntei se eu poderia utilizar a expressão o maior presidente da história da Associação Atlética Ponte Preta. E ele, né, disse que sim, e a Ponte Preta também usa isso, né? A Ponte Preta no seu site oficial coloca o maior presidente da história da Associação Atlética Ponte Preta. Campineiro, nasceu no dia 18 de dezembro de 1935. Dr. Lauro Moraes esteve à frente do clube 3 períodos, entre os anos de 76 e 79. Aliás, com Lauro Moraes, a Ponte Preta estreou no Campeonato Brasileiro, de 82 a 83, de 88 a 91, com grandes conquistas. Entre elas estão 2 vice-campeonatos, Paulista, 77 e 79, um acesso ao Paulistão em 89 e o honroso 6º lugar no Brasileirão de 76. Bacharel em Direito, empresário de sucesso e político de respeito, ingressou na Ponte Preta em 1965, ocasião em que assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Também fez parte do Conselho Fiscal e exerceu outros cargos na diretoria executiva até chegar à presidência, em substituição ao coronel Rodolfo Petená, em 1976. Logo que assumiu, Dr. Lauro se dirigiu até a sede da antiga CBD, hoje CBF, e junto com Petená conseguiu uma vaga para Macaca na elite do Brasileirão daquele ano. Na época, o presidente da CBD justificou a entrada da Ponte com a frase: é preciso entender que a partir de agora, governo e esporte são uma coisa só. A Ponte chegou até a 3ª fase da competição, terminando em 6º lugar entre os 54 participantes, atrás apenas dos 4 finalistas, Internacional, Corinthians, Fluminense, Atlético e do Flamengo. Foram 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas em 20 jogos. No ano seguinte, a Ponte fez a histórica decisão do Paulistão de 77 contra o Corinthians, como equipe formada então pelo diretor de futebol Peri Scheibe. Feito repetido 2 anos depois com a mesma base. Campanhas que colocaram a Macaca em um novo patamar do futebol brasileiro. Além dos vices de 77 e de 79, a diretoria comandada por Dr. Lauro Moraes reconduziu o time à divisão de elite do Paulistão em 89, revelou dezenas de craques e inaugurou a cidade Ponte Pretana, unidade social localizada no Jardim Olinda que chegou a ter 10 mil associados. Ao lado de Ponte Pretanos inesquecíveis como o Dr. Celso Siqueira de Camargo, os irmãos Cizinho e Fausto Cunha Penteado, além do Coronel Petená, entre outros nomes marcantes, teve atuação importantíssima na conquista do terreno da cidade Ponte Pretana, onde hoje é o centro de treinamento alvinegro. Durante a primeira gestão de Dr. Lauro, a Ponte fez o pagamento final do terreno da expansão Paineiras ao Dr. Ralfo Fonseca Ribeiro, que foi presidente de 66 a 68. Em 2022, por sugestão do presidente Marco Antônio Berlim, com aprovação por unanimidade do egrégio Conselho Deliberativo, a unidade de expansão Paineiras passou a ser denominada Complexo Esportivo Dr. Lauro de Moraes
Moraes Filho. Além de atuar na Ponte, Dr. Lauro também esteve ligado à Liga Campineira de Futebol em diversos cargos da diretoria. Foi membro da antiga Comissão Central de Esportes de Campinas, onde chegou a ser presidente e também candidato a vice-prefeito e deputado estadual. Homem dinâmico, trabalhador e defensor fiel da Ponte Preta, Dr. Lauro participou ativamente das recentes eleições do clube como oposição, se colocando sempre contra o antigo grupo que passou mais de uma década no comando e deixou um rastro de destruição. Gente, eu tô lendo o que a Ponte Preta colocou em seu site oficial, tá? No pleito que teve a atual diretoria comandada por Marca Eberlin como vencedora, Dr. Lauro fez questão de comparecer e depositar o seu voto, mesmo com a saúde já debilitada. Em seus mais de 60 anos de participação ativa na vida da Ponte Preta, Dr. Lauro de Moraes Filho deixa um legado de realizações e conquistas, mas principalmente um exemplo de amor e lealdade ao clube. Descanse em paz, Dr. Lauro de Moraes Filho. É isso, tá aí a homenagem da Ponte Preta, né, em seu site oficial, e a gente dá publicidade aqui a esse grande presidente que a Ponte Preta teve por 3 períodos. Ele foi o responsável por a Ponte Preta estar na Série A do Campeonato Brasileiro, por a Ponte Preta entrar no Campeonato Brasileiro, né? Existe uma tese de que se o presidente da Ponte continuasse sendo o Coronel Petená, a Ponte Preta não entraria no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta não estaria no Campeonato Brasileiro porque o Coronel Petená, ele era inimigo, digamos, político, né, do presidente da CBD. E aí Lauro Moraes Filho, com toda a sua habilidade, virou o presidente da Ponte Preta, compondo com o Coronel Petená, mas conseguiu, com sua habilidade política e a sua astúcia e inteligência, o Dr. Lauro sempre foi um homem acima do seu tempo, né? Colocar a Ponte Preta também no radar do futebol brasileiro. Nossas homenagens a esse grande presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Dr. Lauro de Moraes Filho. Já que estou falando aqui de passagem, né, de passamento, hoje uma querida ponte pretana está triste porque a sua mãezinha se foi, né, Renatinha Dalgalo? Um beijo no seu coração, viu? Que o Senhor Deus conforte você nesse momento. Eu, que já perdi mãe e pai, sei o quanto e o quão é difícil, né, esse momento. Principalmente quando a gente ama, quando a gente adora, quando a gente faz referência aos pais e às mães, né? Então, que Deus a abençoe e que conforte aí o seu coração. Tá bom, minha querida? Minha amiga, um beijo forte pra você. Tá bom? Hoje a Ponte Preta fica em segundo plano pra você, né? Porque a sua mãe com certeza merece as suas homenagens aí. Tá bom, minha querida? Beijo no seu coração. 4 da tarde, mais 39 minutos. Tudo certo aí, Felipe Marques? Ou nada certo, Felipe Marques? O que você tá aprontando aí, Felipe Marques? Não é fácil. Não, eu tenho que pagar mais um intervalo. Aí o que você quer fazer, Felipe? Você quer pagar o intervalo? Você quer trazer os convidados do Pedro Lino? O que você quer trazer aí? Pode break, então? Você falou, você manda, rapaz. Você tá parecendo o Klaus. Na Hora da Macaca tem um internauta, né, que acompanha a gente. O nick dele é Klaus Ponte Pretano. Eu falo pra ele, Klaus, você apitou, falou, digitou, você tem razão. O Felipe aqui falou, tem total razão, não é mesmo? O Klaus, quando ele apita, ele não tem razão? Quando apita, tem razão. Tem razão. Quando ele apita, tá apitado. Não tem conversa, velho. Até que prova o contrário. Oi. Você falou isso aqui já? Fiz 5 minutos de homenagem pra ele. Ah, não, então fechou. Mas você fala do enterro? Isso. Você quer falar? Pode falar aí. Cerimônia de despedida de Lauro de Moraes Filho será no Memorial de Hortolândia, no crematório, hoje, às 5 horas da tarde. Fica na avenida... Até às 5 da tarde. Até às 5... não, é às 5 da tarde. Sim. Fica na Avenida Carlos Roberto Prata Vieira, 2310, no Jardim Nova Europa, em Hortolândia. Portanto, o Lauro Moraes terá seu corpo cremado
na cidade de Hortolândia, presidente da Associação Atlética Ponte Preta, por 3 vezes que nos deixou na manhã desta segunda-feira. Gente, é isso. Vamos pro intervalo então. Voltamos já já. Eu vou trazer aqui, o Pedro Lino vai trazer o Lelkovic. Essa é a pronúncia, viu, gente? Lelkovic. O Pedro Lino vai trazer o Lelkovic daqui a pouco para falar com a gente. E eu vou trazer um pedido de desculpas do Dudu. O que aconteceu? Foi expulso, né? Pediu desculpas nas redes sociais, né? Só que esse pedido de desculpas vai valer eternamente, porque ele pediu desculpas na primeira expulsão. Então eu vou soltar o pedido de desculpas de novo. Porque se ele pedir desculpas pela 3ª vez, aí pede música lá naquele programa, música no programa. No show da vida, entendeu? Então a gente vai pro intervalo, daqui a pouco voltamos. Faltando 20 para 5, canais Futebol Interior, Valinhos FM e também Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, Porta do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Porta do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ó, se você quiser zoar com a gente, tem que ser superchat, tá? Eu não vou ficar lendo zoeira aqui
De graça não, hein? Manda lá o superchat. Não vem com R$2 também não. Acima de 10. Paulo César Mattioli, vamos ganhar ponte. Ricardo Monteiro, excelente transmissão. Corsato, João Limiro Neto, saudades desses tempos. O Marvin Barros, boa tarde, 2-0 para Macaca hoje. Abimael Costa, deixando o like número 2. Por enquanto tá fraco aqui, viu, Abimael? Mas já vamos melhorar. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Vamos para mais uma jornada. Precisamos focar no resultado para vencer, diz aqui o Wilson Correia. O João Batista de Paula tá mandando abraço a todos. Você não tá aqui no YouTube ainda? Vai pro YouTube, tá no canal de áudio, obrigado pela audiência. Tá na Rádio Futebol no Interior, obrigado pela audiência. Aliás, a Rádio Futebol Interior está na Alexa. É só chamar Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. O Carlos. Oi, Alexa. Manda um abraço pro Caio da TV Bancada Alviverde, é lá do Palmeiras, lá de São Paulo. Um grande abraço, tamo junto. Ô, Caio, um abraço pra você, meu querido. Obrigado aí pela audiência também. Então é isso, hein? Se quiser zombar com a gente, manda a mensagem aqui no Superchat, que eu vou ler a sua mensagem, tá bom? Ô, Pedro Lino, ó, vamos rapidamente aqui trazer a palavra do novo contratado na Associação Atlética Ponte Preta, lateral esquerdo, Léo Kovic. Isso mesmo, Corsato. O Léo Kovic falou nessa semana para assessoria de imprensa e para os amigos jornalistas. E agora você acompanha aqui direto no portal Futebol Interior. Vamos conferir. Muito obrigado. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? Sei que é um time grande, tem seus objetivos na competição, eu chego na metade, tenho certeza que a gente vai conquistar eles. Foi uma negociação bem rápida, né? A proposta chegou, fiquei muito contente. Aceitei na hora, né? Ninguém nega a Ponte Preta, então falei que eu queria vir, queria ajudar. Tô aqui. Então, o pessoal é gente boa, né? Então, foi tranquilo. A rapaziada me recebeu muito bem. Conheço alguns aqui que já joguei junto. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, na Inter a gente vinha jogando com ala, né? E eu faço esse corredor. Então, tô adaptado. Se o Valentim optar aí, tô à disposição para jogar já. Então, eu acho que eu sou um lateral equilibrado, né? Mas acho que minha principal função é o ataque. Eu chego fácil no ataque. Tenho essa facilidade de fazer esse bate-volta que o lateral precisa. Friozinhos tem, né? Não adianta. Se não tem friozinho, acho que a gente tá na posição errada, né? Mas tenho certeza que sabe a gente vai fazer um grande jogo e sair com a vitória. Então, eu joguei junto com o Lucas Cândido, no Vitória. Aí tem o Everton, que passou na Inter, o Emerson, que passou na Inter também. Deram referências boas da Ponte e foi por isso que eu também escolhi ela. Tá aí a palavra do lateral esquerdo, Léo Kovic, contratado pela Associação Atlética Ponte Preta para substituir o Danilo, né? Que fez a ligação do ligamento cruzado, né? O famoso LCA do seu joelho. Agora, eu queria que o Felipe soltasse antes das escalações. Tem aí o Dudu. Cara, eu soltei, na verdade, fomos lembrados pelo nosso querido amigo, o Fernando César, na Hora da Macaca, na segunda-feira. E o Fernando falou: Corsato, presta atenção na entrevista do Dudu. O pedido de desculpas do Dudu. Esse pedido de desculpas foi depois do jogo contra o Brusque. Aí o Dudu foi expulso no jogo contra o Brusque, ele cumpre suspensão contra o Náutico e ele pede desculpas depois do jogo do Náutico para esse jogo da Ponte Preta contra o Ipiranga, que ele seria expulso novamente. Mas solta aí, Felipe, 30 segundos. Olha o que disse, ouça e olhe o que disse, você que está no YouTube, o glorioso Dudu. Primeiramente não é porque nós quer, né, ser expulso, mas é muita força de vontade, é querer vencer sempre, né? Mas eu peço desculpa para a torcida da Ponte Preta pelas expulsões, que também nós conversamos, o treinador também fizeram uma reunião, né, sobre isso, sobre a disciplina, e pode ter certeza que nós jogadores vai melhorar muito sobre isso. Tá bom. Muita força de vontade, viu, Carlos Corsato? Tá bom, então. A gente tá esperando, né? Estamos esperando, porque esse pedido de desculpas aí, Dudu, já é o segundo, tá? Mais um, você vai pedir música lá no show da vida, viu, velho? Então, por favor, né? Me ajuda a te ajudar, né? Porque parece que a primeira conversa não adiantou. E aí agora, na segunda conversa, o que foi? O que aconteceu? Na segunda conversa foi no bolso, né? A Ponte Preta que tem uma premiação por vitória, né? Isso foi acordado antes do início da Série C. Até no Campeonato Paulista a Ponte já fazia isso, né? Então, a Ponte Preta, né, o João Brigatti, em entrevista,
acabou dizendo que os jogadores que são expulsos de maneira boba, casos de Dudu e Léo Oliveira, terão descontos na premiação. E aí alguém vai dizer, ô Corsato, por que não no salário, multar no salário? Não pode, né? Não pode, né? Não existe isso na lei trabalhista, né? Não existe isso de multar no salário, né? Por quê? Porque o cara não faltou ao trabalho, né? Porque quando não trabalha no normal, quando você falta ao trabalho e não dá atestado, né, Pedro Lino? Os caras descontam, né? Lógico que desconta. Tá na CLT, né? Mas jogador de futebol, o cara tá jogando, ele foi expulso bestamente, mas como ele foi jogar, então não pode descontar. Na premiação, sim, né? Aí na premiação pode descontar, porque a premiação é premiação, como o próprio nome já disse, não está incorporada em carteira no salário. Bom, 4 da tarde, mais 50 minutos. Ponte escalada, ABC também escalado. Então, depois da vinheta, quem brilha é Pedro Lino, trazendo a ficha técnica do jogo Ponte Preta e ABC. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o ABC no estádio Moisés Lucarelli pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E vai a campo com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita, Maguinho com a 2. Na zaga, 4, Simon e 6, Sérgio Rafael. Na lateral esquerda, fazendo a sua estreia, 36, Léo Kovic. No meio, 18, Emerson Santos. 25, Lucas Cândido. 10, Elvis. E na frente, 29, Everton Brito. 7, Jean Dias. E 9, Gé. O repeteco da macaca, Diogo Silva, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael, Léo Kovic, Emerson Santos, Lucas Cândido, Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer alguma mudança no decorrer da partida, o banco de reservas da macaca tem 1, Pedro Rocha, 5, Rodrigo Souza, 17, Jonas Toró, 20, João Gabriel, 26, Vicente Concha, 27, Luiz Felipe, 28, Pacheco, 33, Danley Santos, 35, Diego Tavares, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e 99, Gustavo 25. Rapaz, é jogador pra tudo quanto é lado nesse banco da Ponte, hein? Líder do campeonato, 16 pontos em 8 jogos. Até aqui, são 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A Ponte marcou 9 e sofreu 7. Tem saldo positivo de 2 gols. Macaca volta a campo agora, depois deste jogo aqui, só daqui a 14 dias. Não no sábado que vem, no outro sábado. Às 7h30 da noite. Olha só, hein? 7h30 da noite para encarar o Maringá FC em Maringá. Ponte Preta de Guerra. Futebol interior. O ABC, o mais querido, está pronto e escalado também para enfrentar a macaca no estádio Moisés Lucarelli. Vai a campo com 1, Felipe Garcia no gol. Na lateral direita, Lucas Mota com a 2. Na zaga, 13, Otávio e 4, Bruno Bispo. Na lateral esquerda, 6, Lucas Sampaio. No meio campo, 14, Wellington Reis. 8, Carlos Eduardo. E 17, Bruno Leite. Na frente, 20, Jonathan Carlos. 19, Ítalo. E 7, Matheus Martins. O repeteco do ABC, Felipe Garcia, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo, Lucas Sampaio, Wellington Reis, Carlos Eduardo, Bruno Leite, Jonathan Carlos, Ítalo e Matheus Martins. Caso o campineiro Everton Pisa queira fazer alguma substituição no decorrer da partida, o banco de reservas tem 12, Pedro Paulo, 3, Renato Viche, 15, Whindersson, 21, Ian Carlo, 16, Ezequiel, 26, Matheus Rocha, 25, Juninho, 11, o Alisson, 18, Orlando Júnior, 23, Joãozinho e 9, fazendo a estreia, 9, Gênison. Esse é o time do ABC, o mais querido. O ABC é o 15º colocado na competição. 8 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 6 empates. O time que mais empatou na competição.
9 gols pró e 9 contra. Tá zerado no saldo. Próximo jogo do ABC também daqui a 15 dias. O ABC joga em casa no domingo, dia 29 de junho, contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, às 4h30 da tarde. Quando vai para o gramado. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Emerson Souza Silva, da Bahia, o assistente número 1, Edevan de Oliveira Pereira, também da Bahia, o assistente 2, Marcos Vinícius Ferreira de Souza, também da Bahia, e o quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Tá certo, a bola vai rolar daqui a pouquinho às 5 horas da tarde. Tô começando a ficar preocupado aí, velho. Tô começando. Sei não, hein? Tô começando a ficar preocupado. Vou aqui como diz um amigo meu, vou pra opção 2, cara. Vou pra opção 2, porque, olha, não é fácil não, hein? Muito bem, você segue participando com a gente por aqui, tá bom? Através do nosso YouTube, 4 da tarde, mais 55 minutos, faltando 5 minutinhos para as 5 horas da tarde. A bola vai rolar para Ponte Preta e ABC, ABC e Ponte. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais de futebol interior. Nosso super chat tá lá liberado para você participar conosco e deixar sua mensagem. Não tinha ninguém para colocar no lugar do Simon, pergunta aqui o João Limeiro Neto. João, vou falar uma coisa para você, viu? As equipes já em campo, Ponte Preta toda de branco no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. O Saulo, boa transmissão. São Carlos torcendo pela nossa macaca. Minha dúvida, quem será que vai ser expulso hoje para prejudicar a Ponte? João Batista de Paula, abraço a todos. Vamos ganhar, Ponte, diz aqui o Paulo César Mattioli. Valeu, obrigado aí pela audiência e pela sintonia. O Danley Santos, né, tá hoje no banco de reservas. O Vicente Concha também está no banco de reservas. O Danley tá voltando de contusão, né? Volta de contusão. O Danley, talvez por esse motivo, ele não tenha, o Valentim não tenha colocado ele para jogar. E aí, falei hoje mais cedo no Brasil Esporte Clube, debate com Elias Ared e o Rodolfo, por que da escalação do Emerson como volante, né? A gente já cravava essa escalação hoje. A Ponte Preta que joga com uma tarja no braço esquerdo, né, de luto para o seu presidente, seu ex-presidente Lauro de Moraes Filho, né? E também serve aí para André Dias, goleiro que jogou pela Ponte Preta, né? E também pelo ABC. O público é pequeno, hein? Por enquanto no Majestoso, numa tarde gostosa de sábado. Cara, a torcida da Ponte realmente deu uma desanimada, né? A torcida da Macaca deu aquela agora desanimada. Sim, viu, Carlos Corsato? Agora deu certo, esse DJ aí, esse DJ é o cara. Ele é sensacional, né? Sensacional. Ponte vai toda de branco, o ABC todo de preto, com o número branco nas costas. A Ponte toda de branco, com o número preto às costas e a faixa preta também nas costas, o time da Macaca. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Alberto Valentim é o técnico da Ponte Preta. O Evaristo Pisa é o técnico do ABC. O ABC tem 6 empates na competição. Pra você ter uma ideia, a Ponte perdeu mais que o ABC. A Ponte tem 2 derrotas. O ABC só tem 1 derrota na competição. Em todos os jogos, né, em toda a história, foram 11 partidas entre Ponte Preta e ABC. 5 vitórias da Ponte, 3 empates e 3 vitórias do ABC. Com o mando da Ponte, foram 6 jogos disputados. 4 vitórias da Ponte, 1 empate e 1 derrota. Com o mando do ABC, 5 jogos, 1 vitória da Ponte, 2 empates, 2 vitórias do ABC. Ponte Preta marcou 16 e sofreu 10 gols. Ô Pedro Lino, esse é o primeiro confronto das equipes em um jogo pela Série C. Você sabia, Pedro Lino? Não sabia, Corsato. Fiquei sabendo hoje, você falando aqui na transmissão. Eu lembro de um jogo em 2011. Ponte Preta e ABC, se não me engano foi 3-1. Jogo do acesso. O jogo do acesso da Série B para a Série A da Ponte Preta. Exatamente. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. A última vitória da Ponte Preta
pra cima do ABC já faz tempo, hein, velho? Tempinho já, hein? 16 de setembro de 2014. A Ponte Preta venceu o ABC por 2-0 em Natal, pela 23ª rodada da Série EB. E aí, os clubes só voltaram a se enfrentar em 2023, 9 anos depois. A Ponte empatou com o ABC no majestoso 0-0. E em 2023, no jogo da volta, né, pela 30ª rodada, em 2023, a Ponte perdeu para o ABC. Ano que o ABC foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu, exatamente, a Ponte perdeu para o ABC pelo placar de 2-0 naquele jogo. Portanto, a Ponte não ganha do ABC já há um tempinho, né? A última vitória da Ponte Preta para cima do ABC foi em 2014. Vamos chegar a 10 anos, se não vencer hoje, né? Bom trabalho aos profissionais do rádio, diz aqui o Félix 1971. Quem será expulso hoje? Será o Gé, tá dizendo aqui o Norival Gali. Não, Norival, não. O Gé não será expulso hoje. Eu posso apostar nisso. Se eu fosse apostar, eu não acho que o Gé será expulso. Aliás, eu cravaria um gol pro Gé. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time da Ponte Preta. Posse de bola nesse primeiro tempo do time da Ponte. Eu vejo ainda a gente chegando no estádio, né? Mas não choveu, tá frio, mas no sol a temperatura é até agradável. Mas a torcida da Ponte realmente, depois da derrota pro Ipiranga, parece que deu uma desmotivada, né? Apesar da liderança da competição. Vai começar o jogo. Arbitragem do senhor Emerson Souza Silva. Árbitro baiano, aliás, o trio todo baiano. Posse de bola do primeiro tempo é do time da Ponte. Vai tocar na bola, Macaca toca na bola, o Gé. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. É hora de printar a tela. Carlos Coça. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Comigo, Pedro Lino, nosso Pedroca. Comigo, Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, modulando o som para um Brasil de emoção. Junto conosco, Valinhos FM 87.9. Conosco também a Rádio X Alphaville. Ponte vem, primeiro ataque aqui da Macaca, bola para Maguinho. Chega o Bruno, capitão da equipe do ABC. Dá um bico nessa bola, tira. Joga a bola para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do ABC fazer a cobrança. Goleiro Felipe Garcia, experiente. Felipe Garcia começou no Santos, jogador de muita experiência. Goleirão da equipe do ABC, todo de amarelo. Felipe Garcia está defendendo o gol ali da linha do trem. O de amarelo, o goleiro Felipe Garcia. O Diogo Silva, goleiro da Ponte, está defendendo o gol do placar eletrônico, o maior placar eletrônico do interior paulista, 14-4 as medidas do placar eletrônico do majestoso gol do portão de entrada do estádio Moisés do Carelli. O público vem chegando, mas posso cravar aqui que será menor do que o público de Ponte Preta e Ipiranga. Vem Bruno Silva, capitão da equipe do ABC, ele faz o passe, põe bola aqui pro campo de ataque, procurava ali o Matheus Martins, da equipe do ABC, a bola acaba saindo para lateral para Ponte, vem Léo Kovic para fazer a cobrança da arremesso manual. Léo Kovic, 27 anos, jogador que foi contratado junto à equipe da Internacional de Limeira, usando a camisa de número 36 com chuteiras vermelhas. Léo Kovic faz a cobrança do arremesso manual, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Elvis. Elvis recebeu aqui a bola, toca a bola para Lucas Cândido. Lucas Cândido põe a bola aqui no campo de ataque, bola para Maguinho na ponta direita, vem Maguinho acompanhando ele, o Matheus Martins, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Jean Dias aqui pelo setor de ponta direita, vem Jean Dias, volta essa bola para Maguinho. Maguinho volta essa bola aqui um pouco mais atrás para o camisa número 18. O 18 é o Emerson, toca a bola para Sérgio Rafael, jogando ali como quarto zagueiro, toca a bola para Léo Kovic. Léo Kovic, tudo isso no campo de defesa do time da Ponte, toca a bola para Simon, põe bola aqui pro campo de ataque, procurava o Everton Brito, vai sair do gol Felipe Garcia, sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do ABC. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lucas Sampaio, aqui pelo setor de ponta esquerda, vem jogando o jogo lateral da equipe do ABC, faz o passe na marcação, procurava aqui o Jonathan Carlo, chega ali o Simon, ele
pelo gestual dele, ele queria tirar essa bola para o campo, né? Mas a bola saiu para lateral para a equipe do ABC. Quase 3 minutos passados do primeiro tempo. Vem o time de Natal, vem o passe, bola aqui no campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga, sai. O Diogo Silva, todo de vermelho, parecendo ali um sachê de ketchup. Foi pra bola, mas não pegou. Ela foi embora na linha de fundo. Escanteio pros caras e escanteio pro mais querido. Pela ponta esquerda, o primeiro do jogo. Pedrolino. Primeiro escanteio do jogo, o Carlos Corsato. Quem vai pra bola do ABC é o Carlos Eduardo. 0-0 no estádio Moisés Lucarelli, 3 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo, que esteve no CAP variando no Paulistão da A2. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do jogador da equipe do ABC. Rapaz, sozinho, hein? Subiu sozinho, de novo. No jogo contra o Ipiranga, a Ponte toma um gol de cabeça. E agora de novo, Carlos Eduardo na bola. Nossa senhora, sozinho. Sozinho, era o Ítalo que tava por ali, né? Era o Ítalo, ele só não fez o gol porque pegou de surpresa a bola na cabeça dele. Foi pra fora, é tiro de meta. Já virou lateral pra Ponte Preta, segue 0-0, Corsato. A Ponte precisa arrumar essa jogada aérea defensiva aí, porque não é possível, cara. Ninguém na marcação para cima do Ítalo, que tá fazendo a sua estreia hoje no time do ABC, ele que estava no Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Bola pra Ponte, Diogo Silva bate na bola, sobe ali o Bruno Otávio para tirar, a bola volta, Sérgio Rafael não subiu, mas tirou de cabeça, voltou, bola aqui pro campo de ataque, é pro Ítalo, tá impedido. Levantou o instrumento, auxiliar número 2, Marcos Vinícius Ferreira de Souza. Confirmou o árbitro. Impedimento do atacante da equipe do ABC. O jogo tá parado. É bola pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, você ouvindo aqui a nossa transmissão, pra você que tá em 87.9 também, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado por estar conosco. Tá no YouTube? Deixa lá sua mensagem, deixa o seu like, compartilha. Tá vendo pela TV? Ouça o som aqui dos canais Futebol Interior. Diogo Silva bate na bola, sobe ali o lateral esquerdo, Lucas Sampaio, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola pra lateral. O Elvis tá pedindo a bola, o Maguinho já tá com a bola, o Gandula falou já tá com o Maguinho toca a bola pro Elvis, de primeira para Jean Dias, procurava o Gé, chegou a zaga da equipe do ABC, pra tirar dali, a bola volta aqui pelo meio, Lucas Cândido, deixa passar essa bola, a bola vem pra Leokovic, ele tá ali com a perna esquerda, toca a bola aqui pra Simon, depois de um longo e tenebroso inverno, o Simon volta ao time da Ponte, toca a bola pra Lucas Cândido, perna esquerda, trabalhou, pôs bola aqui pro campo de ataque, era pro Everton Brito, Felipe Garcia. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do ABC. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Otávio bate na bola, toca a bola aqui pra Bruno Leite trabalha a bola com a perna direita na ponta direita, pede ali o Lucas Mota, desceu o Lucas Mota, fez a finta, chuteiras verdes pra ele, vem pro cruzamento, era pro Ítalo, levantamento na boca do gol, da marcação pra cima dele, tava ali o Maguinho, vai chegar o Jean Dias aqui na ponta direita, ele toca a bola aqui na ponta, procurava o Emerson, chega ali o Carlos Eduardo, dá um bico na bola, joga a bola pra lateral pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa. O Ayrton Rossetti. É lamentável não respeitarem um minuto de silêncio ao ex e melhor presidente da Ponte Preta, Dr. Lauro de Moraes Filho. Eu vou tentar explicar, né? Mas eu acho que tem hora que a CBF e também vai pelo bom senso, né, Ayrton? Mas como aconteceu muito cedo, né? Aconteceu hoje no sábado, talvez a Ponte tenha que pedir a liberação para a CBF, né? Porque o jogo é da CBF. Então a Ponte teria que pedir a liberação para a CBF, viu, Ayrton? Mas eu tô contigo, lamentável mesmo, né? Lamentável isso. Eu acho que tem coisa, né, que se você... Cabe o bom senso, né? É isso que eu ia dizer. Eu sei que... Porque senão daqui a pouco vão dizer, ô Corsato, você tá pleiteando aí para que as pessoas não sigam regras. Não é isso, né? Mas eu acho que tem hora que o bom senso, ele deve ficar acima de algumas regras, né? Porque o bom senso será melhor do que a regra. Então... siga o bom senso, né? Tô contigo aí, Ayrton, obrigado, viu? Não tô defendendo, mas é uma informação.
Eu tenho muita confiança, mas não vou usar a garantia, pois não tenho esse poder. Diz aqui o João Nimírio Neto. Que hoje ninguém seja expulso, diz aqui o Vitor Silva. Aparecido Alves, like 20. Boa tarde, equipe. Bora pra cima, Macaquinha. Corsata, apenas uma pergunta. Você tem esperança da Ponte subir pra Série B? Sim. Tenho esperança e com título. Vem os caras. Vem o ABC. Bola aqui pro campo de ataque. Bruno Leite, perna esquerda. Uma bomba pra fora. Passa, vai embora. Ponte tá dando espaço ali, hein, Pedrolino? Ponte tá dando espaço, segunda ou terceira vez já que o CRB chega no gol do Diogo Silva. E tem ABC no ataque, o Carlos. Vem ABC de novo, bola lá pelo setor de ponta direita. Vem cruzamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, voltou pro ABC, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Ainda pega no jogador da Ponte, passa e vai embora. Foi o Bruno Leite de novo, né? Que bateu com a perna esquerda, procurava o canto direito baixo do goleirão da Ponte, Diogo Silva. Quase o primeiro gol do ABC. Escanteio para os caras, Pedrolino. Quase o primeiro do ABC com menos de 10 minutos de jogo. Bruno Leite chutou, a bola desviou na zaga da Ponte Preta, escanteio para o ABC. 9 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E quem vai pra bola, Carlos, deve ser o número 8, o Carlos Eduardo. Ele mesmo. Vem para fazer a cobrança, junto com ele tá ali o Jonathan Carlos também. É escanteio para a equipe do ABC, todo de preto ABC. Carlos Eduardo pra bola, levantou, tocou na boca do gol de novo, o Ítalo. Caçamba! Ninguém marca a porcaria do centroavante dos caras. É pro cara fazer gol? É isso? De novo, sozinho. O que esses ameba estão fazendo dentro da grande área, hein, Pedrolino? Belo cruzamento do Carlos Eduardo na cabeça do Ítalo. Ele cabeceou, a bola saiu, ele perdeu o gol, na verdade, né? Foi pra fora, a segunda chance do Ítalo. Segue 0-0, 9 minutos do primeiro tempo. E a Ponte Preta tá dormindo ainda nesse começo de jogo, hein, Carlos? Cara, ninguém marca, velho. O que esse monte de zagueiro tá fazendo aí? Cara, e não é o zagueiro, é um elemento surpresa, é o centroavante que tá lá pra fazer isso. Pô, velho, me ajuda a te ajudar, né? Os zagueiros da Ponte vendendo bobo e comprando pasmado, só pode. Chegamos à marca de 10 minutos passados deste primeiro tempo. Só não tá 1-0 pros caras porque Nossa Senhora do Majestoso está com nós. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 10 passados do primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Série C, Campeonato Brasileiro, primeiro jogo na história entre as equipes. 12º confronto no geral, por enquanto 0-0. Ponte e ABC, e vem os caras, bola de novo, aqui na ponta direita é pro Bruno Leite na marcação, chega a zaga da Ponte pra tirar, a bola volta com o Jean Dias pra Gé pra Jean Dias, ganhou pra Ponte, trabalhou bola na ponta direita, daqui a pouco completa o giro do placar, bola pra Gé, tá aqui na ponta direita, Everton Brito tá dentro da grande área, o Gé trouxe a bola na ponta, virou, trabalhou pro Elvis, de primeira pro Everton Brito, tá dentro da grande área, já passou, pediu o Lelkovic, a bola volta pra Everton Brito, na ponta esquerda, ele faz a finta ali pra cima do Lucas Mota, ainda na ponta direita agora, fez o passe, virou, trabalhou bola pro Elvis, Elvis volta, essa bola tudo atrás, voltou, trabalhou bola pro Simon, começa tudo de novo com o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, no giro do giro, confirmando o placar do futebol pra você, Série C, Campeonato Brasileiro, Ponte ABC, nona rodada, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Pedrolino. Pela primeira rodada da Copa Paulista, Carlos, o Comercial venceu a Francana por 1-0, jogos já encerrados, o Rio Branco empatou com o Primavera em 0-0 e o Santo André também empatou com a Portuguesa Santista em 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Vamos que vamos comigo, Pedrolino, e também o nosso querido Felipe Marques, você ligado aqui em 87.9 e também na Rádio X Alphaville. 12 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta e ABC, ABC e Ponte. Mas o ABC já teve muito, mas muito perto do gol. Fala, Pedrolino. O que foi, Pedrolino? Você tem que falar. Felipe Marques vai... Segue o jogo aí, vai. Bola pro equipe do ABC. Na ponta direita vem ABC. Bola com o Bruno Leite. Fez a finta, vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou a zaga da Ponte, tira. E é escanteio, hein? De novo, escanteio pros caras. Esse Bruno Leite aí tá dando um trabalho danado pra zaga da Ponte. É o terceiro escanteio no jogo. Terceiro escanteio pra equipe do ABC.
Pedro Lino. Terceiro escanteio para a equipe do ABC, a zaga da Ponte Preta dormindo. Senhor Sérgio Rafael e senhor Simon. 0-0, 12 minutos do primeiro tempo. Quem vai pra bola é Carlos Eduardo. Vem Carlos Eduardo para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. Vem Carlos Eduardo, fica ali mesmo. Fica lá mesmo. Não, deixa lá mesmo e já era. Escanteio para a equipe do ABC fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Vem levantamento na boca do gol. Essa bola passa, Biou, hein, Carlos? Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 13 minutos, passados 13:17, passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Agora uma falta ali em cima do jogador da Ponte, o Jé tá caído no gramado, né? O Jé tá caído, o árbitro tá olhando ali para a bola, quem pegou ele foi o camisa número 13, o Otávio, que pega ali o jogador da equipe da Ponte. O Jé queria cartão, mas o árbitro não sinalizou com nada não, hein? Já que tá de corte novo no cabelo, viu, Carlos? Pois é, você gostou? Eu não, você gostou? Ah, cara, eu gostei, se eu tivesse cabelo eu faria. Tá fazendo outro processo ainda ou não? Ah, cara, eu vou ver se vai ter verba, né? Porque eu já entrei na RJ pra fazer as duas primeiras, né? E assim, né, o custo-benefício não foi tão legal não. Mas vamos ver, né? Mas como a minha mãe sempre me falou isso, mais vale um gosto do que 1 milhão no bolso. A minha mãe nunca teve 1 milhão no bolso, também nunca teve muitos gostos. Então, é falta pra Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança de falta pra Macaca. O público hoje não compareceu, hein? Elvis pra bola na cavadinha, levantamento na boca do gol. Otávio sobra pra tirar. E aí vem os caras. E o Elvis segue o jogo. Não sei não, hein? Achei que ele fez falta. Bola pra equipe da Ponte aqui na ponta direita. Bola pro Jean Dias. Maguinho passa, pede. O Jean não toca, a bola volta ali pro Lucas Cândido. Lucas Cândido pro Elvis. Vem o cruzamento, levantamento na boca do gol pro Everton Brito, fraquinho. Pega o goleiro. Felipe Garcia sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe do ABC, canais Futebol Interior. Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Andrei, boa tarde, Lino. Já eu falo porque a Ponte vem, bola aqui na ponta esquerda, vem Macaca, bola com o Gé, recebeu na ponta esquerda, pegou a bola, trouxe a bola pra cima do Otávio, vem o Gé, vai queimada ali, bateu pro gol, Felipe Garcia! Espalma o goleiro! O Gé sozinho, lá pelo setor de ponta esquerda, fez a jogada, quase o gol da Ponte. O Felipe Garcia foi bem demais agora, hein, Pedro Lino? Pelo chute do Gé, a jogada começou com o Lucas Cândido, Corsato tocou pro Gé. O Gé foi lá, chutou a bola e o Felipe Garcia, esperto, defendeu. Segue 0-0, 15 minutos do primeiro tempo. 15 minutos passados do primeiro tempo, quase. Primeira boa jogada da Ponte, para boa defesa do Felipe Garcia. O Andrei, boa tarde, Lino e Corsato. Manda boa tarde pro Andrei aí. Boa tarde, Andrei Passos, grande abraço. Estamos aqui na adega do Gorilão, a melhor de Campinas. Essa vai de graça, viu, Andrei? Não existe, Corsato. Mas na próxima é o seguinte, como é que eu vou saber que não existe? É o pessoal do grupo lá, o Andrei Passos, o Gabriel Campos, o Luciano, tá todo mundo no jogo. Tá, na próxima com superchat eu leio, tá? Quem mais aqui? O Félix 1971. Já eu falo, viu, Félix? Porque o ABC não dá sossego. Matheus Martins, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na barriga do Simon. Aí a bola voltou pra Ponte, bola pro Everton Brito. Everton Brito pro Gé, um espaço danado, hein? Só agora que o Everton Brito chega. Vem o Gé, vem na marcação ali pra cima dele, o Lucas Sampaio. O Gé traz a bola aqui pra perna direita, volta um pouco mais atrás. Bola pra Maguinho. Passamos de 16, quase 17 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Tá 0-0, Simon fez o passe, era pro Elvis, tentou deixar passar ali pro Léo Covid, perdeu bola pra equipe do ABC, bola pro Matheus Martins, o Ítalo tá no meio, carequinha Ítalo, Matheus Martins fez a finta, virou, tocou a bola aqui pro Bruno Leite vem, disputa de bola ali com o jogador da Ponte, falta, pau nele, o jogo tá parado, pau nele, o jogo tá parado, é falta pra equipe do ABC fazer a cobrança, vem o Carlos Eduardo, chuta dos caras pra fazer a cobrança da falta. Faço votos que a Ponte recupere e suba, recupere seu prestígio e suba. Grande clube de São Paulo, diz aqui o Felipe 1971, valeu Felipe, obrigado meu querido, tamo junto novamente. O Gidalti, será que ainda existe o Colégio Barbosa em Caçapava? Boa pergunta, não tenho a mínima ideia, nunca fui pra Caçapava, viu Felipe? Vem Carlos Eduardo, é o chuta dos caras, bateu pro gol, pra fora, mas não tem medo de chutar não, hein?
Ele é como você, o Pedro Lino. Se joga, foi no show da Lady Gaga, não tem medo não. Bateu pro gol ali da intermediária, ela saiu e foi embora, Pedro Lino. Sem medo nenhum, sem preocupação pro goleiro Diogo Silva. 0-0 e tem Ponte Preta no ataque, Corsato. Não pode ter medo, né, Pedro Lino? Tem que se jogar, né, Pedro Lino? Fora, fuja. Se joga, Pedro Lino. Se joga, Pedro Lino. Felipe Garcia com os pés, sai jogando. 0 Ponte, 0 ABC. Ponte tem 4 jogos em Campinas, 50% de aproveitamento. 2 jogos, 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas, o time da Macaca. Vem aqui, equipe do ABC trabalhando bola aqui pelo setor de ponta. Bola com o Otávio pro Wellington Dias. Wellington Dias toca a bola aqui pro capitão. O capitão é o Bruno Bispo. Bruno Bispo põe bola aqui pro Ítalo. Reforço nessa janela de exceção aí do Brasileirão. Ele tava no Remo. Foi cotado para ser jogador do Guarani. Mas o Guarani saiu aí da negociação porque o Ítalo pediu uma grana forte, né? Como já havia gasto um dinheiro com o Diego Torres, resolveu não contratar o jogador, o Ítalo. Trouxe Bruno Santos, que estava no Volta Redonda também na Série B. Bola para a equipe do ABC. Maguinho sobe de cabeça, tira. Joga a bola para a lateral. É lateral para os caras. Aqui na ponta esquerda. Vem Lucas Sampaio para fazer a cobrança do arremesso manual. No campo o jogo tá bonito, hein? Alvinegro, o time do ABC. A Ponte Preta todo de branco. Bola para Lucas Cândido. Lucas Cândido vem na disputa de bola. Para o chão, Jean Dias. Tá sentindo, hein? Doeu. Ah, doeu demais, como diria aquela música. Jean Dias tá no chão, falta. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, quase 20 minutos passados desse primeiro tempo, 0 Ponte, 0 ABC, nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C abrindo hoje. Ô Pedro, tem mais algum jogo da Série C no Campeonato Brasileiro rodando? Se você falou, confesso que não prestei atenção. Da Série C rodando, Corsato, Ituano e São Bernardo, 21 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 em Itu. Ituano e São Bernardo que levou o Vitor Andrade, jogador da Ponte Preta. E às 7h30, Corsato, tem Anápolis e Retrô e Botafogo da Paraíba e Caxias. Retrô contratou Wagner Love. Vem ABC, bola pro campo de ataque, olha o Ítalo, toque de cabeça, o Maguinho. A bola do Ítalo ia pra fora, mas aí o Maguinho falou, deixa eu ajudar o Ítalo aqui. A sorte que o Diogo Silva tava esperto. Tava esperto e pegou, senão seria um alto gol. Meu Deus. E vem o ABC, ABC melhor em campo, viu, meus amigos e minhas amigas. Vem o ABC, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, bola para Matheus Martins. Matheus Martins entrou dentro da grande área, por baixo chega a zaga da Ponte com o Emerson Santos. Chega, tira, joga a bola na linha de fundo. Pra você ver, tanto que é melhor o time do ABC, que esse é o 4º escanteio. Pelo setor de ponta esquerda, é o 3º no jogo, com 20 minutos, 4 escanteio para os caras, escanteio para o ABC, Pedro. 4º escanteio para o ABC, mais uma vez o ABC chegando forte, e quem vai para a cobrança é o Carlos Eduardo, camisa número 8, 0-0, 21 minutos do primeiro tempo. É o chuta-chuta dos caras, junto ali com a camisa número 20, o Jonathan Carlo. Essa jogada aí já tá manjada, né, Carlos? Aí a zaga agora tem que acordar, né? O Simon e o Sérgio Rafael. E a bola fora ali do círculo que tem que ser colocado para batida. Mas ninguém vê, né? E o Carlos Eduardo vai bater. É escanteio para a equipe do ABC. Tem 2 escanteios atrás. Nossa, derrubou ali, viu? Meu Deus. É o Maguinho. É o Maguinho. É o Maguinho. A bola foi na cara do Maguinho. Rapaz. E ele tava ali na faixa, né? Ele tava ali onde tinha que estar, mas foi no rosto. No rosto do Maguinho, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do ABC fazer a cobrança. Ele vai sair, né? Tá pedindo para jogar água no rosto. Ele tá fora do jogo, né? Então a Ponte com um jogador a menos. É lateral, porque é lateral para os caras. Ou não? Vai esperar. Tá colocando ali, passando um pano no rosto, sendo atendido ali pelo departamento médico da Ponte. Vai continuar o jogo aqui. Lucas Sampaio para fazer a cobrança do arremesso manual. Vem bola dentro da grande área. O toque de cabeça para trás. Não tinha ninguém da equipe do ABC. A bola vai ficar para Lucas Cândido. Lá pelo setor de ponta esquerda sai jogando. Não, é o Lelkovic. Lelkovic toca a bola ali para Sérgio Rafael. Perna esquerda. Sérgio Rafael. Esse é o 3º jogo como titular do Sérgio Rafael. O 3º jogo consecutivo dele como titular do time da Ponte Preta. Ele volta essa bola aqui pelo meio. Trabalha a bola para Everton Brito. Chamou, falou, Pedro Leão. Tem um amigo meu ouvindo nossa transmissão, o Se é seu amigo, é meu amigo também, pô. Thiago Rodrigues, vulgo presidente da Inter de Bebedouro.
Grande, Thiago. Ele é da região aqui, tá ouvindo a gente. Um grande abraço pra você e boa sorte aí na Inter. Valeu, Thiagão. Obrigado, viu? Ele é o presidente da Inter de Bebedouro? O próprio. Então ele não é vulgo, ele é. Por exemplo, eu posso dizer você, Pedro Lino, vulgo presidente do nosso clube. Porque você não foi eleito. Você foi denominado presidente do clube, então você é vulgo. Já o Thiago, ele foi eleito, então ele é presidente. Bola para a equipe da Macaca na ponta direita. Vem o Maguinho, fez o toque, era pro Gé. Mas aí foi muito forte, né? Eu acho que ele chutou essa bola e não cruzou. O Gé bate a bola contra a placa de publicidade. A bola sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para os caras. Tiro de volta para o ABC fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Já passamos de 1/4 do jogo. Metade da metade já foi embora, meus amigos e minhas amigas. 23h30, 21h30 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C, Campeonato Brasileiro. 12º confronto entre as equipes na história. O primeiro por uma Série C de Campeonato Brasileiro. Ponte e ABC empatam 0-0, majestoso placar ao vivo, o futebol interior. Vai, Pedro Lino. Já encerrado na segundona, o Mauaense venceu o Ecos por 1-0. O Mauá venceu o União Mogi por 3-2. E lembrando que hoje, às 9 horas da noite, começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E teremos aqui no futebol interior a Wally e Inter Miami direto com a Futebol na Canela. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato ao lado do Pedro Lino, aqui comigo na tela, e o Felipe Marques, que nunca aparece na tela, mas se ele não estivesse ali do outro lado, nós que nunca iríamos aparecer na tela. Felipe Marques comandando mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, bola pro Everton Brito, faz o passe, é pro 10, é pro Elvis, na ponta direita, toca a bola pra Jean Dias. Jean Dias vai tirar pra dançar aqui o Lucas Sampaio, vai pra linha de fundo, cruzamento, pega nas costas do Lucas, aleluia, hein? Com 25 do primeiro tempo, saiu o primeiro escanteio pra Ponte aqui pela ponta direita, Pedro Lino. Primeiro escanteio pra Ponte, 25 minutos do primeiro tempo. O Elvis reclama bastante com os jogadores da Macaca. E quem vai pra cobrança é o 7. O 7 da Ponte é o Jean Dias. Jean Dias na bola. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Jean Dias, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. O Elvis não foi desta vez. É o Jean Dias que vai para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte aqui pelo setor de ponta direita. 25 minutos passados desse primeiro tempo. 0 Ponte, 0 ABC. Nona rodada Série IEC, Campeonato Brasileiro. Jean Dias para a bola, levantou, toca na boca do gol, toque de cabeça. Sobrou a bola, hein? Do Emerson na ponta esquerda, a bola voltou para Ponte. Elvis, 3 dedos na bola, levantou, tocou na boca do gol, pega na zaga, sai. Que 3 dedos do Elvis, em linha de fundo, é mais um escanteio, agora é do outro lado, viu, Pedro Lino? Mais um escanteio pra Ponte Preta, parece que agora a Macaca acordou no jogo. Elvis na bola, 26 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. 6º escanteio no jogo, segundo pra Ponte, vem Elvis pra fazer a cobrança agora do escanteio pra Ponte, perna direita, lá do lado esquerdo, perto da Ponte Chope, da Ser Ponte, da Nobre Ponte, da Ponte Terror, da Jovem, levantamento na boca do gol, sobe Otávio, tira de cabeça. Bola sai para a lateral para a Ponte, vem Léo Kovic, fazendo a sua estreia hoje, 27 anos, lateral esquerdo, foi contratado junto à Internacional de Limeira, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Sérgio Rafael, 26 minutos, primeiro tempo de jogo, Ponte ABC, vai empatando o placar de 0-0, a bola tá aqui na ponta direita, bola para a Ponte, bola para o Maguinho, volta a bola para o Simon, começa tudo de novo, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o mano, Marcelo Corsato, tá com a gente aqui, o mano que hoje está preocupado lá com o rodeio de Americana. Pegou atestado de novo? Tá no plantão, é que não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí é fácil, né? hein, o cara Bola pra equipe do ABC, já a gente fala do mano, porque o ABC vem na ponta direita, vem ABC, o toque pra trás, chega a zaga da Ponte, tira. Rapaz, a zaga da Ponte tá dando uma moleza, e a Ponte tira, os caras põem a bola pra dentro da grande área, um horror. Coisa horrorosa, hein, Pedro Lino? É o verdadeiro circo dos horrores essa zaga da Ponte Preta, Carlos Corsato. O Diogo Silva chutou pra fora ali, aconteceu alguma coisa, hein? Ele tá parado e o Elvis tá conversando lá com o árbitro. O Elvis tá bravo, aconteceu alguma coisa. Tá colocando o dedo
né, pro árbitro do jogo. Isso é escanteio. O árbitro tá marcando escanteio, mas não foi escanteio, pô. Ué. Rapaz, que doideira. Tá marcando escanteio. Escanteio pro ABC. Eu juro por Deus que eu não vi escanteio. Eu vou até voltar o lance aqui, cara. Vou até voltar o lance aqui pra ver se teve escanteio ou não pros caras. O escanteio pra equipe do ABC fazer a cobrança. O árbitro deu. Se ele deu, tá dado. Bola aqui na ponta. Vem Jonathan Carlos. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Chega a zaga da Ponte, tira. Aí volta. Volta a bola aqui. É pra equipe do... Eu tô olhando aqui, mas tô procurando lá pra ver se foi escanteio. Bola aqui na ponta. Bola pro time do ABC. Bola aqui na ponta esquerda pro lateral esquerdo, que é o Lucas Sampaio. Lucas Sampaio põe bola aqui na ponta esquerda. Bola pro camisa número 17, que é o Bruno Leite. Bruno vai brigar ali com o jogador da Ponte. Melhor pro Maguinho que tira. Aí vem o Lucas Cândido. Tentou dar um toquinho nessa bola, não conseguiu. A bola acabou saindo. Saiu, foi embora pra lateral. Lateral pros caras fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. É lateral pra equipe do ABC. Lateral cobrado. Bola pra Jonathan Carlos. Toca a bola ali no meio pro Ítalo. Ítalo pra Carlos Eduardo. Vai queimar dali. Bateu de longe. Espalma Diogo Silva. O Carlos Eduardo bate de fora da área. Diogo Silva de novo foi pra ela, fez a defesa. Não perca a conta, é mais um escanteio pra ABC. Pedro Lino. O Carlos Eduardo arriscou. O Diogo Silva esperto, espalmou pra fora. Escanteio. É o 8º escanteio na partida. 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Quem vai pra bola é sempre ele, Carlos Eduardo. Vem Carlos Eduardo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a bola voltou pelo meio aqui, vai queimar, bateu pro gol, pega o goleiro. Matheus Martins bateu pro gol, pegou o goleirão da Ponte, foi pra ela, fez a defesa aí, Pedro Lino. Fez a defesa o Diogo Silva. E a Ponte Preta no ataque vai com o Everton Brito. Vem Carlos. Ponte, bola aqui no campo de ataque, bola pro Everton Brito. Everton Brito aqui no setor de ponta à esquerda. Sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Gé. Perna direita, pode bater daí se quiser. Passou pelo primeiro, pelo segundo, bateu pro gol. Na trave! É o Gé, rapaz. O Gé sozinho é meio time. Ele bate pro gol, ela passa, vai embora, liga de fundo. Quase o gol da Ponte, hein, Pedro Lino? O Gé de fora da área levou 2 zagueiros do ABC, chutou, a bola passou pelo Felipe Garcia, bateu na trave e voltou pro zagueiro do ABC. Segue 0-0, Corsato, e parece... Ah, não, tá certo, segue o jogo. Cara, quem tá vendo o jogo pela televisão, quem bateu na bola foi o Gé. E o Gé é inconfundível, pelo menos pra mim, né? Que identificado, torcedor da Ponte Preta. Aí eles ficaram mostrando o Emerson, pô. Então, tá certo. Quer dizer, coisa de maluco. Não, na transmissão passada, mostrou na televisão que o Diogo Silva tomou o amarelo, só que quem tomou o amarelo foi o Wanderson. Na transmissão falou que o Diogo Silva tava amarelado, tanto que tá no meu caderninho. Eu fui procurar, deu uma dúvida ontem pra ver se era Diogo Silva ou o Matheus Kaiser que ia jogar. Entrei no site da CBF e foi o Wanderson que tomou o amarelo. Pois é, Wanderson. E agora o Ítalo bate na bola. O Ítalo tá batendo na bola e a bola sai, vai embora, mas tá impedido, né? Pelo menos foi o que anotou ali o árbitro do jogo. Cara, eu tô até... Sabe o que o árbitro deu, Carlos Corsato? 8 segundos. Por isso que foi o escanteio. Entendi, por isso que foi o escanteio. O árbitro deu os 8 segundos. Boa. Deu 8 segundos ali do goleirão da Ponte Preta. Agora sim, a gente tem que ficar atento com isso aí também. Vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta direita. Vem o Gé, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tem 3 na marcação pra cima do Gé, né? A Ponte tá muito espaçada, né? Esse meio campo da Ponte tá muito espaçado do ataque. Tá difícil o jogo pra Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 31 minutos e 40, quase 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. Faltando 13 minutos, 13 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Meu giro que giro, placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, majestoso. Ponte ABC empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB vai vencendo o líder Goiás por 1-0. E pela Série D, Paulistas em campo, o Água Santa vai vencendo o Boa Vista por 1-0. E o Pouso Alegre, do professor Hélio Cizenando, vai vencendo a líder Portuguesa também por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Quase 33 passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte ABC. Ó, a Ponte teve bola na trave, teve defesa do Felipe Garcia. Mas o ABC também teve chances, viu? O Ítalo poderia já até feito o gol para a equipe do ABC em falhas da zaga da equipe da Ponte. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Em Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Sérgio Rafael passa a linha aqui de vídeo gramado, volta, bola aqui para Léo Kovic para Lucas Cândido na ponta, toca a bola para Simon, pede bola aqui o Maguinho, ele não toca, vira o jogo para Lucas Cândido, que vem buscar essa bola aqui entre os zagueiros, toca a bola para Sérgio Rafael vira, trabalha a bola aqui para Simon, o Emerson tá bem à frente aqui, jogando como volante mesmo, ele recebe essa bola, vem na marcação ali, para cima dele o 17, que é o Bruno Leite, bota essa bola atrás, bola para Simon vem tocando bola, o ABC deixa os zagueiros da Ponte tocar a bola. Aí quando passa a linha de vídeo gramado, aí eles chegam para fazer a pressão e rouba a bola. Vem o time do ABC, bola ali pro Ítalo. O passe era pro camisa número 7, o Matheus Martins. Diogo Silva para ficar com ela. Então temos 8 escanteios do jogo, né? 6 pro ABC e 2 pra Ponte. Bola aqui pro Elvis ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca na ponta direita, vira o jogo, toca a bola pra Maguinho, que levou uma bolada no rosto agora há pouco. Bola pra Sérgio Rafael pra Léo Kovic fazendo a estreia. A única movimentação de janela de contratação da Ponte nessa janela de exceção, né? A Ponte que ficou sem 3 jogadores na janela, né? A Ponte liberou 2 atacantes, o Renato e também o Vitor Andrade, e também liberou o Matheus Silva pro Náutico, Renato pro Santa Cruz, Vitor Andrade pro São Bernardo. Náutico e São Bernardo disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz a Série D. E foi se reforçar com o lateral esquerdo da Internacional de Limeira na Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Danilo Barcelos operou os ligamentos do joelho, né? E não vai mais atuar nessa temporada com a camisa da Ponte. Bola aqui na ponta direita, quase 35 passados do primeiro tempo, tá 0-0 Ponte ABC. Ponte vai empatando o seu jogo. O ABC também empatando. Aliás, o que o ABC mais conhece na competição, né? São 6 empates em 8 jogos. Vai conhecendo o 7º empate por enquanto, mas ainda tem muito jogo. Se formos dividir por 3, passamos do primeiro terço da partida. Bola para Sérgio Rafael, Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola para a Ponte, lá na ponta esquerda, o Everton Brito, quando ele foi para a bola, né, ele deu uma olhada para dentro da grande área, a bola acabou o campo. Aí não tinha ninguém para fazer o cruzamento. Não tinha ninguém para depois... Ele não tinha ninguém dentro da grande área, e quando ele fez o cruzamento já não adiantava mais nada, né? Porque ele acabou o campo pro Everton Brito, a bola foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Felipe Garcia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Valeu, Félix. Obrigado aqui por todas as mensagens, meu querido. O Abimael Costa, ABC está jogando em casa. Valentim está de palhaçada entrar com esse time. Uma semana para fazer burrada. Tá pegando no pé aqui o Abimael Costa. Valeu, Abimael. Segunda tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta direita. É a bola pro Maguinho. Muito forte o passe para ele. Muito forte o passe para ele. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do ABC fazer a cobrança. O Roberto Zapiens. Boa tarde, Corsatos. Feliz transmissão, hein? Vamos, Macaca. Roberto César Santos. Valentim é fraco mesmo. Não tem jeito, crava aqui o Roberto César Santos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O Felipe Garcia bate na bola, a zaga da equipe da Ponte Preta tira com o Lucas Cândido, aí o Elvis vai disputar a bola, não consegue, vem o Emerson também, não consegue roubar, bola volta pra Macaca aqui na ponta, Maguinho ganhou pra Ponte, trouxe a bola pra Jean Dias pro Elvis, dentro no círculo da grande área, fez a finta, passou pelo primeiro, fez o toque, virou pro Everton Brito, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, o Elvis veio pra roubar essa bola, chega a zaga com o Otávio,
tira dali, a bola volta para Sérgio Rafael de cabeça, ele faz o passe para Léo Kovic. Léo Kovic tá lá na ponta esquerda, vem o lateral da ponte, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, a bola para Everton Brito. Everton Brito, meu filho, perdeu. Aí vem o Ítalo, rouba essa bola para a equipe do ABC, sai jogando contra golpe do Alvinegro lá de Natal. Bola aqui na ponta esquerda para o Matheus Martins, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chega Jean Dias, rouba essa bola para a ponte, toca a bola para Lucas Cândido no meio, bola para Everton Brito, meu Deus, não vai pintar cartão não pro jogador da equipe do ABC, hein? Pegou ali o Everton Brito, foi pro chão, primeiro cartão amarelo do jogo com 38 minutos do primeiro tempo, tá amarelado ali o jogador da equipe do ABC, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, Carlos Corsato, foi pra cima do Everton Brito, o jogador do ABC. Martins. É o camisa número 7 do ABC, Matheus Martins, está amarelado, é o primeiro amarelo na partida. Matheus Martins, camisa número 7. Rapaz, hein? Deu. Foi pra cima ali do jogador da equipe da Ponte, tá sentindo o Everton Brito. Bonita essa camisa do ABC, hein, Carlos? Bonita, camisa toda preta, com detalhes em branco. É o símbolo do ABC, da fornecedora de material esportivo, né? Bem legal essa camisa do ABC. Ah, eu gosto, cara. Camisa alvinegra eu gosto, cara. Bate forte no meu coração. Você gosta? Gosto um pouco. Bate forte o meu coração. Valeu, Roberto Zapiens. O Roberto César Santos, o Félix 1971, Abimael Costa. O Mano Marcelo tá com a gente aqui. O Gildati também, valeu, obrigado. Andrei, Ayrton, Rossetti, João Limiro Neto, Vitor Silva. Valeu, Vitão, aquele abraço pra você. Vem o time do ABC, vinha porque a Ponte roubou essa bola com o Everton Brito na ponta, é pro Gé, dentro da grande área, tem atrás dele aqui, pedindo bola, o Jean Dias, o passe é pra ele, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Felipe Garcia. Dá um soco na bola, tira. O duro é que o Gé tava aqui do lado direito, né? E aí quando o Jean Dias vai cruzar, não tinha ninguém na grande área, só o Everton Brito para tentar disputar. Tem jogador da Ponte caído ali, vai ter que parar o jogo, porque o Everton Brito, acho que era ele que estava na disputa lá com o Felipe Garcia, ficou ao solo, tá caído o jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ah, e como passa! Vamos chegar a 40 minutos no finalzinho aqui dos canais Futebol Interior. 39,59, 40 agora. 40 passados. Toque eletrônico, mesa de som, áudio e vídeo do Felipe Marques. Marcou 40 passados do primeiro tempo, 5 para terminar o primeiro tempo. Mais acréscimos do árbitro do jogo, Emerson Souza Silva. Majestoso, nona rodada, Série C, Campeonato Brasileiro. Ponte, ABC empatam 0-0, ABC vem, Matheus Martins fez o passe, procurava o Lucas, chega a zaga da Ponte, tira. Escanteio para a equipe do ABC fazer a cobrança, é mais um no jogo. O 7º para o ABC, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Pedro Lino. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano vai empatando com o São Bernardo em 0-0. E pela Copa Paulista, o Grêmio Prudente vence o Monte Azul por 1-0. E a Itapirense acaba de abrir o placar. Itapirense 1, União São João 0. E tem escanteio para o ABC, Carlos Corsato. É o camisa número 8, Carlos Eduardo, 41 minutos do primeiro tempo. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, escanteio para a equipe do ABC fazer a cobrança, levantamento na boca do gol, Ítalo, ninguém marca, ele sobe de cabeça, a bola vai ficar aqui atrás para a equipe do ABC no campo de defesa, volta essa bola aqui, Otávio, sai jogando, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha essa bola para a equipe do ABC, aqui na ponta, a bola volta pro goleirão da equipe do ABC, Felipe Garcia, sai do gol com os pés, bate com a perna esquerda, aí sobe o Maguinho, tira de cabeça, o Gé não consegue ganhar essa bola aqui do capitão Bruno Bispo, a bola volta aqui para a equipe do ABC no meio campo, bola para Carlos Eduardo, dominando o meio campo do ABC aqui por enquanto, esse Carlos Eduardo, hein? Lucas Mota fez o passe na ponta direita, é na ponta, faz de conta que é pela ponta, bola para Jonathan Carlos vem na marcação, para cima ali do Everton Brito, faz bom jogo o Everton Brito, hein? Ganha essa bola para a ponte, passa pelo primeiro, pelo segundo, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Jonathan Carlos, barbudo, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, Diogo Silva. Achei que foi falta lá atrás no Everton Brito, mas o árbitro não deu. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Wellington Reis trabalha a bola aqui na ponta esquerda. O ABC tem a bola, vira, toca a bola para Matheus Martins. Vem o Martins, único amarelado do jogo. O Matheus Martins até agora. Ele vira, trabalha a bola para o Wellington Reis. O Wellington Reis volta essa bola aqui pro Bruno Leite. Bruno Leite retrocede pro capitão, que é o outro Bruno, o Bispo. Ele volta aqui no meio. Bola de novo para Bruno Leite. O número 17 trabalha a bola pro Bruno. Bispo trabalha a bola aqui na ponta esquerda para Lucas Sampaio. Lucas Sampaio pro Matheus Martins. Matheus Martins para Lucas Sampaio. Vem o Simon. Ei, Simon fez a falta, mas o árbitro deu vantagem. A bola voltou no meio pro Ítalo. Ítalo na ponta esquerda. 1, 2, 3 jogadores da ponte na marcação ali para cima do 17. O Bruno Leite trouxe a bola para a perna direita, virou, trabalhou bola para Lucas Mota na ponta direita. Vem o Lucas Mota, faz o passe, vira o jogo. Bola para Jonathan Carlos, para Lucas Mota, vai para a linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega a zaga da ponte, tira. Era o Gé. E o Gé foi no carrinho para cima do Carlos Eduardo. Correu risco agora. O Gé era o Lucas que estava lá, o lateral, mas foi o carrinho pela frente. Lucas Mota, escanteio para os caras, hein, Pedro Lino? Polivalente Gé tirou o cruzamento do Carlos Eduardo. Escanteio pro ABC. É o 10º escanteio. Quem vai pra bola agora, Carlos Corsato? É o 20, Jonathan Carlos. Vem o Jonathan Carlos para fazer a cobrança do escanteio com a perna esquerda, barbudo. Vem ele para fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Levantamento na boca do gol. Jean Dias sobe para tirar. Bola volta aqui no meio. Volta aqui pro jogador da equipe do ABC. Só que tá impedido. Tava voltando ali do impedimento. Confirmou aqui o auxiliar número 2, o Marcos Vinícius Ferreira de Souza. O árbitro Emerson de Souza, filho da Bahia, também confirma impedimento no ataque da equipe do ABC. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A verdade é que o primeiro tempo não foi bom da Ponte, esperava um pouco mais. Teve bola na trave? Sim. Teve defesa do Felipe Garcia? Sim. Mas o ABC também fustigou a Ponte. A bola tá com a Ponte, 44-30. Mas o árbitro tá dando lateral para a equipe do ABC. Confuso também, hein? A marcação do árbitro. O público deu uma melhoradinha. Mas não sei não se a gente vai chegar no público de Ponte Preta e Ipiranga no último jogo da Ponte aqui no Majestoso. Bola para a equipe do ABC fazer a cobrança. Lucas Mota, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele toca na bola. E o jogador da equipe da Ponte subiu ali, o Sérgio Rafael, para cima ali do Ítalo, cometendo falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do ABC. Falta para o ABC fazer a cobrança. Segunda, 9 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca. Toca ele 45, mesa de som, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Já subiu ali a placa dos acréscimos, vamos até 47, mais 2, apontou o árbitro do jogo, vem pra bola ali para fazer a cobrança do arremesso manual pra Ponte, o Maguinho, vem Maguinho para fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte, tá 0-0, Ponte ABC, ABC e Ponte, esse é o 12º confronto entre as equipes em toda a história. Maguinho bate na bola, o Lucas Sampaio tira de cabeça, joga a bola para lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Ô Pedro, fica aquela expectativa, né, de que a Ponte poderia ter entregado mais nesse primeiro tempo, não é não, Pedro Lino? Fica a expectativa do torcedor, Carlos Corsato. E outra coisa que eu percebi no decorrer do primeiro tempo, a segunda bola dos escanteios do ABC sempre sobra para um jogador do ABC, nunca sobra para um jogador da Ponte. E parece que a zaga tá perdida, o Sérgio Rafael e o Simon. E o Simon voltando depois de algumas rodadas, né? Eu não preciso falar mais nada, né, Carlos Corsato? Bola pra Ponte, Elvis ganha essa bola pra Macaca, fez o passe, tentou trabalhar a bola ali pro Gé, vai fazer falta pra cima do jogador da equipe do ABC, eu já sabia, a bola fica pra equipe do ABC fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Então, segunda-feira, 9 da noite, Hora da Macaca comigo e com Marcelo Corsato no YouTube. Hora da Macaca, você tá aqui no YouTube? Vamos, Ponte Preta, manda aqui o André. André, obrigado, viu? Valeu pela audiência aqui, pela sintonia. Esse Lucas Cândido é péssimo, não marca e só joga pra trás. Diz aqui o Ricardo Monteiro. Ponte com 1 a menos. Roberto Zapiens. Boa tarde, Corsato. Boa transmissão pra você. Obrigado, Roberto. Felipe Garcia bate na bola. 46-50. O árbitro prometeu até 47. Sobe Simon. Tiro de cabeça. Joga a bola pra lateral. Lateral pra equipe do ABC fazer a cobrança. Se não bater rápido esse lateral, vai terminar o primeiro tempo. O árbitro do jogo, hein? Quase 47 passados do primeiro tempo. 0-0 Ponte Preta e ABC. Ponte ABC 0-0, bate aqui o Lucas Sampaio na bola, ele toca a bola aqui pro Matheus Martins, Matheus Martins ficou pedindo falta, o árbitro não deu, ele aponta o centro do gramado.
Final de primeiro tempo no Majestoso. Emerson Souza Silva aponta. Fim de jogo no primeiro tempo. 0 para a Ponte, 0 para o ABC. Jogadores do ABC foram lá conversar com o árbitro. O Elvis só passou e cumprimentou. 0-0. Final do primeiro tempo do Majestoso. Pedro Lino. 0-0, Carlos Corsato. Os jogadores da Ponte já desceram pro vestiário. Os jogadores do ABC conversam ali no meio de campo do estádio Moisés Lucarelli. A equipe de arbitragem parada ali esperando o policiamento para sair. 0-0, Carlos Corsato. E um ABC melhor nesse primeiro tempo, viu? Tô achando que hoje não teremos nem 4.000 torcedores no Majestoso, viu, o Pedro Lino? É frio, eu ia falar chuva, mas frio e um sábado à tarde, rolando várias festas juninas na cidade. O público é bem abaixo no estádio Moisés Lucarelli, viu? O bom é que a gente tem sempre desculpa pra tudo, né? Mas a Ponte é líder do campeonato. Eu sei que o time da Ponte tá devendo em casa, né? Mas pela campanha da Ponte, acho que merecia um pouco mais. Osmar Dangar, 10 dias para apresentar o nada. O torcedor tá bravo com a Ponte aqui, hein? Vaias no intervalo aqui no estádio, diz o Roberto César Santos, que tá lá no Majestoso. Valeu, Roberto. Obrigado, viu? Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado pela audiência. Faltando 10 minutos para 6. 10 para 6. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, na volta tem o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vou ficar com o Pedro Lino aqui, a gente vai dar uma passada no placar ao vivo Futebol Interior e comentar o que foi, por enquanto, 0 Ponte, 0 ABC. Para você ligado conosco na Valinhos FM 87,9, para você ligado conosco na Rádio X Alphaville, no YouTube Futebol Interior, no aplicativo de áudio Futebol Interior, na Rádio Futebol Interior e também na Alexa Futebol Interior. Daqui a pouco a gente volta, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta e ABC empatam pelo placar de 0-0. 0-0 Ponte Preta e ABC. A Macaca vai empatando este jogo, né? Pela Série C do Campeonato Brasileiro, no placar ao vivo Futebol Interior. O Pedro Lino já trouxe aí as informações, né? Estamos com jogos em andamento também. O Ituano jogando contra a equipe do São Bernardo, né? Este único jogo ao lado desse jogo da Ponte Preta aqui. 0-0 por enquanto o jogo da Ponte. Ituano e São Bernardo também 0-0. Equipes que brigam ali também pela parte de cima, né? Da classificação deste campeonato, né? A Ponte Preta nesse momento está com 17 pontos ganhos, né? Mas esse empate aqui pode fazer a Ponte Preta perder, né? A primeira colocação. Por quê? Porque o Caxias tem 15 e a Ponte está indo a 17, ok? Então esse empate aqui pode fazer a Ponte Preta perder esta primeira colocação. Ituano e São Bernardo vão empatando 0-0. O Ituano, ele nesse momento é o 8º colocado, né? Ele tá indo agora, na verdade com esse empate, o Ituano tá indo a 3, tem 3 vitórias. Ele vai chegando ali no Maringá e no CSA. Também no Londrina, no Ipiranga, tem 13 pontos. Então ele vai chegando aqui a pontuação do 4º colocado do Ipiranga, só que com um jogo a mais. O São Bernardo está indo a 12, está empatando com o Floresta na 9ª colocação, com 12 pontos ganhos. Terminou. As equipes que estão em campo nesse momento. Placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Brasileirão Série D, o Água Santa venceu o Boa Vista por 2-0 no Distrital Dinamar em Diadema. E o Pouso Alegre venceu a Portuguesa por 2-0. Isso Série D, né? Isso, Série D. Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos também da Copa Paulista, né? Joga Copa Paulista neste sábado. Lembrando que na segunda-feira vamos transmitir jogo da Copa Paulista aqui nos canais de Futebol Interior. Para você que gosta de futebol, tem Guarani e Paulista de Jundiaí. Jogo marcado para as 7 horas da noite, a partir das 18h30, a nossa transmissão. Carlos. Oi. Copa Paulista teve hoje. Comercial venceu a Francana por 1-0, o Rio Branco empatou com o Primavera em 0-0, o Santo André empatou com a Portuguesa Santista 0-0, o Grêmio Prudente vai vencendo o Monte Azul por 1-0, esse jogo tá no intervalo, e também no intervalo a Itapirense vai vencendo o União São João por 1-0. Legal, tá então Pedro Lino no placar ao vivo Futebol Interior, lembrando que hoje tem aí o início do Mundial de Clubes. Os canais de Futebol Interior também vão transmitir os jogos com os nossos parceiros, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, parceiros aí que vão transmitir os jogos também da Copa do Mundo de futebol, né? Hoje tem o jogo do Miami, né? Que é o time do Messi, né? Hoje à noite a bola vai rolar e você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Bom, 17h58 agora, estamos com 12 minutos de intervalo no estádio Moisés Lucarelli, 0 para a Ponte, 0 também para o ABC. Bom, a Ponte Preta não fez um bom primeiro tempo, daquele do torcedor sair falando, olha, a Ponte poderia ter vencido esse primeiro tempo, né? O Ítalo, centroavante da equipe do ABC, perdeu 2 gols feitos. 2 gols feitos, o Ítalo perdeu, né? E ainda teve uma boa defesa em um chute de fora da área do goleiro da Ponte, o Diogo Silva. A Ponte teve uma bola na trave,
em uma jogada exclusiva do Gé. O Gé faz a jogada e a bola bate na trave. E teve também um outro chute do Gé. Então, dois lances do Gé, né? Uma bola na trave com o Gé e um chute do Gé para boa defesa do goleiro Felipe Garcia. Mas para você ter uma ideia, foram 10 escanteios no jogo e 8 escanteios para a equipe do ABC. Teve um escanteio que foi dado porque a arbitragem anotou que o goleiro da Ponte, o Diogo Silva, ficou mais de 8 segundos com a bola. E aí, quando isso acontece, a infração é punida com um escanteio para o time adversário. A Ponte precisa arrumar a marcação para cima do Ítalo. O Ítalo está jogando livre, leve, solto, não tem marcação, né? Num dos escanteios, o Lucas Cândido olha o Ítalo jogar e não vai para cima dele. Os zagueiros da Ponte, não sei quem que eles marcam, né? Não sei quem que eles estão marcando, os zagueiros da Ponte, nessa jogada aérea. A Ponte tem problema de bola aérea desde o Campeonato Paulista. Desde o Campeonato Paulista, a Ponte tem problema na bola aérea. Tomou gol assim contra o Ipiranga, uma bola aérea, depois não conseguiu reverter mais, porque teve jogador expulso. Terminou. Né? E hoje quase que toma mais um gol de escanteio de bola parada. Terminou onde, Pedro Lino? CRB venceu o líder Goiás por 2-0, só que o Goiás não pode perder a liderança nessa rodada, porque ele tem 26 e o Novo Horizontino tem 22. Goiás, Série B, né? Campeonato Brasileiro, Goiás, líder da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu, se fosse o treinador da Ponte Preta, eu mexeria, eu viria com alterações. Não estou gostando do Lucas Cândido. Talvez tirar aí um dos volantes também, o Emerson, o Lucas. Eu tiraria o Lucas Cândido, colocaria o Serginho nesse time para tentar levar essa bola ali para o campo de ataque, para fazer a Ponte ter mais força ofensiva, porque o Serginho sabe fazer também a segunda volância. Enfim, acho que o Valentim tem que mexer e tem que dar uma ajudada também nessa zaga aí, né? Os caras não podem ficar aí também deixando o Ítalo sozinho, porque uma hora ele vai guardar, né? Uma hora sobrou, ele vai guardar. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado com isso para não ter dificuldades depois, né, Lembrando Pedro? também que tem o Gênison no banco de reservas, né, o Carlos Corsato? Fala o banco de reservas dos dois times. Vai. Da Ponte Preta tem Pedro Rocha, Rodrigo Souza, Jonas Toró, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Pacheco, Derlei Santos, Diego Tavares, Serginho, Léo Oliveira e Gustavo 25. No ABC, Pedro Paulo, Renato Viche, Whindersson, Ian Carlo, Ezequiel, Matheus Rocha, Juninho, o Alisson, Orlando Júnior, Joãozinho e Gênison. Gênison, né, jogador que foi contratado também, centroavante, e esse Renato Vischi jogou pelo Primavera, jogador do Primavera, zagueiro, e ano que vem estará no time do Primavera, na primeira divisão. Primavera vai disputar a primeira divisão de profissionais de São Paulo pela primeira vez, o time do Primavera. Só para lembrar nossa agenda esportiva, hoje ainda às 9 da noite tem Al Ahly e Inter Miami, é o time do Messi, hein? Em campo no Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. Amanhã, domingão, às 10 horas da manhã, a bola já rola cedo com o Caldense e o RT. É Campeonato Mineiro Módulo 2. André Luiz vai dar o recado aqui nos canais Futebol Interior, com o Ailton Fonseca e toda a equipe da Rádio Arquibancada. Às 4 da tarde tem Série B do Campeonato Brasileiro para Novo Horizontino e Cuiabá, com a Rádio Amizade de Novo Horizonte, toda a equipe do Kleberson Benevenuto, do Nelsinho Luiz e toda a sua equipe. E às 7 da noite tem Guarani e Itabaiana, com Gustavo Marques e também o Albert Cavalcante. Você pensa que acabou? 11 da noite, Mundial de Clubes. Tem Botafogo e Seattle Sounders. Botafogo do Rio contra o Seattle, com a Rádio Futebol na Canela IMS. O Web Rádio, aqui você não perde nada. E na segunda-feira, né, estava aqui programado o jogo da Chape contra a Ferroviária, mas vamos transmitir o jogo do Guarani contra o Paulista de Jundiaí. Esse jogo vai acontecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Que campeonato é esse, Corsato? É a Copa Paulista. Estreia do Guarani na Copa Paulista 2025.
18 horas mais 3 minutos. Pelo meu aqui, viu, Pedrolino? Já 15 minutos de intervalo, nada das equipes voltarem, hein? 15 minutos de intervalo, nenhuma das equipes voltaram, nem a Ponte Preta, nem o ABC, Carlos Corsato. Neste momento, que faz 18 graus em Campinas, a temperatura vai baixando e a sensação térmica é de 16 graus. Hoje não vamos ter nem 4 mil torcedores do Majestoso. Cravo aí. E a Ponte vai fazer 2 alterações, viu, Pedrolino? Serginho, número 27, tá ali. E acho que Gustavo, 25, também. Vamos aguardar para ver. Ele tá com o moletom ali, né? É o 55. É o Léo Oliveira. Léo Oliveira. Então é Serginho e Léo Oliveira. Eu entendo que ele tirou o Lucas Cândido e talvez o Simon para recuar o Emerson. Vamos ver. O Gé tá voltando, o Elvis também. Ele tira o 18, o Emerson Santos. Então o Emerson Santos, o Simon fica e o Emerson Santos vai embora, né? E vamos ver quem mais que ele tira desse time. O Everton Brito tá voltando, o Jean Dias também tá por ali, o Gé também tá por ali, para colocar o Serginho. Tirou o Lucas Cândido, hein? O Lucas Cândido não voltou. Tira o Lucas Cândido, o técnico da Ponte Preta. Ele também não gostou, como a torcida da Ponte também não gostou do time no primeiro tempo, né? E, bom, as alterações que eu faria também. Eu acho o Emerson mais confiável como zagueiro do que o Simon. Mas não vou criticar aqui a alteração do treinador, não, o Alberto Valentim. Ele mexe 2 vezes no time, então, o técnico da Macaca. Alterações no intervalo. Já quer confirmar, Pedrolino? Pode confirmar, viu? Sai o 18, o Emerson Santos, entre o 37, o Serginho. E sai o 25, o Lucas Cândido. E entre o 55, o Léo Oliveira. É isso. As alterações do time da Ponte. Vai começar no segundo tempo. Apita o árbitro. Toca na bola o ABC. A bola tá rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola com o Léo Kovic. Léo Kovic, lateral da Ponte, que estreia hoje. Toca a bola ali pro Elvis, pro Gé. O Gé veio na marcação, a zaga da equipe do ABC chega para tirar. É lateral pra Ponte, aqui na ponta esquerda. Lateral cobrado, tem pressa. Bate na bola aqui o Léo Oliveira. Toca a bola para Sérgio Rafael, tudo isso no campo de defesa. Comecinho de jogo no segundo tempo, Ponte ABC 0-0. O ABC não mexeu. O elefante do Rio Grande do Norte não mexe. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Itu, o São Bernardo abre o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Rodolfo, São Bernardo 1, Ituano 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte vem, bola com o Serginho, ganha essa bola aqui para a equipe da Macaca, vira o jogo para Léo Oliveira. Léo Oliveira voltando ao time hoje depois de ser expulso contra o Náutico. Vai devagar, Léo Oliveira, bola para o Everton Brito. Everton Brito ganha essa bola para a Ponte, toca a bola de novo aqui para Léo Oliveira. Léo Oliveira vem na marcação ali para cima dele. O jogador da equipe, o Carlos Eduardo da equipe do ABC, a bola volta para Simon. Simon faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta, bola para Jean Dias. Sai da ponta, vem pro meio, tá na meia direita o Jean Dias. Fez o passe na ponta direita, tocou bola na ponta. Bola pra Macaca, pro cruzamento, levantamento na boca do gol. É pro Léo Kovic, fez o cruzamento, chega a zaga pra tirar. Ô, Léo, por que tu não bateu nessa bola, Léo? A bola veio a caráter pra ele. Ô, Pedrolino, por que o Léo Kovic não mandou essa bola pro gol? Daqui a pouco você fala, porque a Ponte vem de novo. Bola aqui na ponta, bola na direita pro Maguinho. Ganhou, toca a bola para Jean Dias. Na ponta direita ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Gé. Na marcação chega a zaga da equipe do ABC para tirar. Pô, teve uma boa bola agora com o Léo Kovic, que não quis bater pro gol, Pedrolino. Ponte teve uma ótima chance com o Léo Kovic, não chutou, ficou com medo de chutar. Segue 2 minutos do segundo tempo, 0-0 e é Ponte Preta no ataque, Carlos. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem Macaca, você ligado comigo aqui nos canais Futebol Interior da Valinhos FM. Jean Dias pra bola, vem cruzamento, muito forte, ela passa, vai embora. Rapaz, tá certo que ele cruzou, mas parecia um chute. Ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta. Pra equipe do ABC fazer a cobrança, bola com o Felipe Garcia. Todo de amarelo, o goleirão da equipe do ABC. Agora o Felipe Garcia defende o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, gol lá do placar eletrônico, e o goleiro Diogo Silva defende o gol lá da linha
do trem do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte atacando à esquerda de qualquer que seja o seu aparelho. Pode ser celular, TV, rádio. A Ponte está à esquerda. Imagine aí você, tá? O ABC atacando à direita. Claro que a Ponte está à direita, né? Ataca à esquerda. O ABC está à esquerda. Ataca à direita de qualquer que seja o seu aparelho. 3 minutos, segundo tempo de jogo, 0-0, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X, Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O ABC que foi fundado em 1915, no dia 29 de junho de 1915, vai completar 110 anos. Neste mês, adotou o nome ABC Futebol Clube, aprovado por unanimidade. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Chegou a aqui saber não, Bruno Bispo ali, hein? Jogou a bola pra fora, não quis saber de conversa não. Joga a bola pra lateral, vai lateral pra Ponte. Jean Dias vai fazer a cobrança? Não, deixou passar. Bola pra Maguinho, Maguinho faz a cobrança do arremesso manual. Toca a bola pra trás, bola pro Simon. Simon toca a bola aqui na ponta, bola pra Sérgio Rafael. Sérgio Rafael ganha jadas, joga pra Ponte, bola pra Maguinho. Maguinho pra Jean Dias pra Maguinho. Tudo isso no campo de ataque, lado esquerdo, próximo à torcida. Próximo à velha guarda da Ponte Preta. Próxima torcida jovem da Macaca. Fez o passe na ponta, procurava ali de novo. Era pro Maguinho, a zaga tirou, a bola voltou para Jean Dias. Jean Dias tem Maguinho, voltou para Jean Dias, vem cruzamento, procurava o Gé, sobe a zaga, Otávio tira, bola volta pelo meio, era o Serginho, tentou dominar, a zaga da equipe do ABC tirou, voltou para Ponte, bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira trabalha agora com a perna direita, ele voltando ao time. É uma das opções no intervalo do técnico Alberto Valentim, que mexeu 2 vezes. Trabalha a bola aqui na ponta, ele já volta a bola aqui pelo setor de ponta direita. Volta a bola aqui para a equipe da Macaca. Na tela aqui, o querido Felipe Marques. O Luiz Felipe não está em campo, viu? Depois você tira aí, por gentileza. Quem está em campo é o Serginho, com a número 27. Serginho, né? Pelo menos é o que eu entendi aqui. Ou é o Luiz Felipe que está em campo? Pera aí, vamos aguardar aqui para conferir. O Serginho 37. É o 37? Não, acho que é o 27 que está em campo. Acho que o Felipe está certo. Eu acho que nós estamos errados. Mas espera aí, vamos confirmar aqui. Eu acho que é o Luiz Felipe que está em campo. O Serginho não entrou não, viu? É Luiz Felipe 27, é isso mesmo. O 27 é o Luiz Felipe, o Serginho é 37. Eu que induzi você ao erro, viu, o Pedro Lino? É o Luiz Felipe mesmo que está em campo com a 27. Você está correto, Felipe Marques. É isso mesmo, tá? Felipe Marques, certíssimo. Isso. Saíram Lucas Cândido e Emerson Santos. Entraram Léo Oliveira e Luiz Felipe. Isso, então é o Luiz Felipe mesmo. E pegaram de novo o Everton Brito. Rapaz, outra vez é o Ítalo que pegou ele, não. O camisa número 2 ali, o Lucas Mota. Tomou cartão, marca aí, Pedro Lino. Cartão pro Lucas Mota. É o segundo no jogo, foi no carrinho. Então, peço desculpas aqui à audiência. Quem entrou foi o Luiz Felipe. Então, o Felipe Marques, você está correto, viu? Luiz Felipe e Léo Oliveira. Felipe tá mais esperto que a gente. Exatamente. São 2 amarelos, 10 escanteios. Segundo amarelo agora no segundo tempo. Luiz Felipe. E aí agora, né? Eu não teria feito essa alteração, teria colocado o Serginho. Mas o Luiz Felipe é homem de confiança do Valentim. No jogo contra o Náutico, o Luiz Felipe entrou e resolveu a parada para a Ponte, dando assistência aqui para o Everton Brito. Vamos aguardar, mas eu teria colocado o Serginho. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola aqui pela ponta, bola para o Luiz Felipe, é ele mesmo que está em campo, camisa número 27, bola para o camisa número meia dúzia, o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael bota essa bola aqui na ponta direita, trabalha a bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira, vamos chegando a 7 minutos desse segundo tempo. Bola para a Ponte, procurava ali o Jean Dias, chegou a zaga para tirar. Chega a zaga da equipe do ABC para tirar, sai jogando bola. O time do ABC, bola com o Wellington Reis. Wellington Reis volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Lucas Sampaio. Sampaio para Reis. Reis volta essa bola no meio para Bruno Leite. Bruno Leite passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Falta, o árbitro para marcar a falta. Falta do Luiz Felipe, o jogo tá parado. O Wellington Reis bateu rápido e se deu mal. Bola pra Ponte, bola pro Gedon. Elvis, muito forte, Felipe Garcia. Sai no gol para ficar com o goleirão do ABC, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem a nossa enquete, hein? Quem vence? Ponte, empate ou ABC? Quem vence hoje? Aí tem lá Ponte, você pode votar no empate ou ABC.
84 Ponte, 3 pro empate e o restante pro ABC, o restante 13%. Carlos Lemos Matozinho perdeu o meio. Lucas Cândido e Emerson péssimos. Coloca o Serginho, que sabe tocar na bola e não era para ter saído do time. Tem que colocar 3 atacantes. Treinador fraco. O Serginho não entrou não, apesar da minha boa vontade. A Macaca precisa impor a forma de jogar, mas o Valentim fica retraído na própria casa. Diz aqui o João Emílio Neto. O José Maduro. Ô Zé, vamos deixar as mensagens pros antes, pro superchat. Aí eu leio todas. Pedro Lino, festa junina, frio, ótima saída, mas fala sério, quem vai ver essa Ponte apresentando esse futebol, hein? O torcedor da Ponte tá bravo com a Ponte. E a Ponte é líder do campeonato, hein, gente? O torcedor não tá feliz com esse time da Ponte, não. Luiz Felipe, trabalha a bola aqui na ponta direita. O torcedor da Ponte sempre quer mais, né? Bola pro Jean Dias. Jean Dias sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Maguinho. Maguinho pra Léo Oliveira. Léo Oliveira toca a bola aqui na ponta. Bola pra Macaca, é pro Maguinho, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Futebol interior. Pra fora, vai embora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você está inscrito no canal aqui do YouTube Futebol Interior? Vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, aperta lá o sininho para ter notificações. Esse trabalho que nós apresentamos do André Dias, trabalho produzido pelo Arthur Eugênio, ele já está no YouTube Futebol Interior, tá bom? Você pode entrar no YouTube Futebol Interior e conferir quando você quiser o trabalho, a homenagem dos canais Futebol Interior para o André Dias, goleiro da Ponte Preta, né, que foi formado pela Ponte Preta e que também jogou no ABC em 1993. Vem ABC, bola pro campo de ataque, cruzamento do Jonathan Carlos, chegou a zaga da Ponte para tirar. Aí o Jonathan fez falta ali no jogador da equipe da Ponte, o Jean Dias, que tá jogando aqui pela ponta esquerda agora, o jogo tá parado, falta pra Ponte, falta cobrada, bola pro Maguinho, Maguinho ganha essa bola, vem na marcação ali pra cima dele, o Matheus Martins, toca a bola pra Léo Oliveira pede pra acalmar o jogo, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, bola para o Luiz Felipe, vem o Luiz Felipe, sai da ponta, vem pro meio, fez o passe na ponta, bola pro Everton Brito, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, mete o pé na bola pra tirar dali. O Bruno Bispo meteu o pé na bola, jogou bola pra lateral, tem pressa, lateral cobrado, bola pra Macaca, na ponta direita, toca a bola aqui, bola pro Léo Oliveira ganha essa bola pra Ponte, vem cruzamento, meu Deus do céu. Futebol interior. A bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do ABC fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 11 passados desse segundo tempo no regressivo, 34 para terminar o segundo tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você, Série C, Campeonato Brasileiro. Primeiro confronto entre as equipes, hein? Primeiro confronto entre as equipes em uma Série C de Brasileiro. É a 9ª rodada da Série C, Ponte, ABC empatam. Placar 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedroca! O Grêmio Prudente vai vencer no Monte Azul por 2-1. A Itapirense vai vencer no União São João por 1-0. E lembrando que na segunda-feira temos Guarani e Paulista de Jundiaí, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui no Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, com Pedro Lino nas reportagens e o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui nos canais Futebol Interior. E claro, com você em qualquer plataforma. Bola pra Ponte, Elvis tenta fazer o passe aqui pro Gé. Gé domina, ganha a bola na perna direita. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu, mandou seguir, a bola voltou pra Ponte. Na ponta, quem bate na bola é o Luiz Felipe. Pro Maguinho, não consegue pegar, ela passa. Vai embora, liga de fundo, agora o árbitro tá chamando ali o Gé. É porque o Gé recebeu uma falta e conversou com o árbitro do jogo, o Emerson Souza Silva, que não gostou. Aí ele chama o Gé para bater aquele papo com ele. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pouquinho de história, para quem não sabe, o conjunto de letras ABC presta uma justa homenagem ao Pacto de Amizade Fraternal
amparado diplomaticamente pelos países Argentina, Brasil e Chile, assinado em 1913. Olha a importância que teve esse pacto na política, hein? Bola pra Ponte, bola pro Jean Dias, vai queimar dali, bateu forte pro gol, recebeu o passe do Gé. Foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Felipe Garcia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Toda segunda tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, 9 da noite comigo e com o Marcelo Corsato. Bom, na história, como eu já disse, são 11 jogos entre Ponte Preta e a equipe do ABC. 5 vitórias da Ponte, 3 empates, 3 vitórias do ABC. Comando da Macaca, 6 jogos, 4 vitórias da Macaca, 1 empate, 1 derrota. Comando do ABC, 5 jogos, 1 vitória da Ponte, 2 empates, 2 vitórias do mais querido. A Ponte marcou 16 e sofreu 10 gols nesse confronto. É o primeiro confronto na Série C entre as equipes. São 10 jogos de Série B de Campeonato Brasileiro e um jogo, que foi o primeiro jogo da história de Brasileirão, Série A de Campeonato Brasileiro. Vitória da Ponte, 2-0 em 2 de novembro de 1977. Vem o ABC, bola aqui pelo setor de ponta direita, bola para Lucas Mota, tá amarelado no jogo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Léo Oliveira tira do jeito que deu, a bola voltou pro Luiz Felipe tem 2 na marcação para cima dele, ele consegue roubar essa bola para Ponte, toca a bola para Léo Kovic para Luiz Felipe foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro deu vantagem, a bola voltou para Jean Dias vem, na disputa de bola ali com o jogador da equipe do ABC, a bola acaba saindo para lateral, é lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, lateral para Ponte, Luiz Felipe vai conversar ali com o juiz para falar que foi pego ali, pegaram ele, o árbitro disse que viu, mas deu vantagem e não é para cartão. Bola para Sérgio Rafael para Simon. A Ponte fez 2 alterações no intervalo, Léo Oliveira e Luiz Felipe entraram no time no intervalo do jogo. O ABC ainda não mexeu, o Evaristo Pisa tá gostando do time por enquanto. Bola para o Luiz Felipe, foi pro chão de novo, foi pro chão, mais uma falta, o jogo tá parado, falta para a equipe. Bruno Bispo que fez a falta? Não foi o Bruno Bispo, não, foi o 8, o Carlos Eduardo. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Você ouviu o toque eletrônico, mesa de som, Canais Futebol Interior. Felipe Marques marcando 15 minutos, meia hora para terminar o jogo no regressivo. 0-0 Ponte ABC. A Ponte vai a 17 pontos nesse momento. Bola para Macaca, deixou passar o Gé na cavadinha ali, bola para o Maguinho, chega a zaga para tirar. O Jeff ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola acabou saindo para a lateral. Vem para a cobrança do arremesso manual o Jean. Para fazer a cobrança do arremesso manual. Não deixou a bola ali para o Maguinho. Maguinho, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Quase 16 minutos passados do primeiro tempo, do segundo tempo. Segundo tempo de jogo, gente. Tá 0-0. Ponte Preta e ABC no Majestoso. Léo Oliveira faz o passe, abre bom passe aqui para Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael vira o jogo para a Macaca. Toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe 2, a marcação para cima dele. Vai até perder e perdeu. Recuperação para a equipe do ABC. Bola com o Matheus Martins. Acabou o campo. A sorte é que o campo acabou por Matheus Martins. A bola saiu para a lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança. Simon vem para fazer a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, manda mensagem pra gente aqui que eu vou abraçar você. Carlos Lemos Matozinho, João Limírio Neto, tá ligado conosco? Valeu, obrigado pela sua participação. Pros antes, só pagando pra ler as mensagens. Bola na ponta direita, bola pra Maguinho. Maguinho faz o passe, abre o jogo, trabalha a bola aqui pra Sérgio Rafael, tudo isso no círculo que divide o gramado no campo de defesa. Ele trabalha bom passe aqui pelo setor de ponta direita. Bola pra Léo Kovic, passe errado do Kovic, passe errado do Léo Kovic. Será que cansou o Léo Kovic? Bora na ponta direita para Lucas Mota. A ponta agora não tem nenhum cartão, hein? Nenhum cartão. Sérgio Rafael chega para tirar. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do ABC fazer a cobrança. Lateral para o time de Natal fazer a cobrança. Você conhece Natal? Pedro Lino, capital. Não conheço não, Carlos Corsato. O único lugar do Nordeste que eu conheço é Fortaleza, Ceará. Que cidade linda, eu não conheço Fortaleza, eu conheço Natal e Salvador. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar. Bola voltou para Jean Dias deixou passar a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe na ponta esquerda, aí o Gé olha para o Luiz Felipe e fala: pra quem que você tocou essa bola, hein?
Pra quem, hein, Luiz Felipe? Aí vai chegar ali o Felipe Garcia, ele pega a bola no campo fora da grande área, retrocede, põe a bola pra dentro da grande área e fica com a bola na mão o goleirão da equipe do ABC. E aí o Elvis olha pro juiz e fala, e os 8 segundos, mas não deu, viu, Elvis? Ele pega na bola com 17:47 e devolve a bola com 17:54, 7 segundos. Bola aqui pra equipe da Ponte, bola pra equipe da Macaco. O árbitro vai parar para marcar uma falta. Falta em cima do Everton Brito. O Everton Brito tá apanhando igual a carne seca quando você vai tirar o sal grosso dela, hein, Pedrolino? O Everton Brito tá tomando todas dos jogadores do ABC, o Carlos Corsato, e dessa vez foi o número 14, Wellington Reis. E chegou junto 4 lá também, o Bruno Bispo. Bruno Bispo e Wellington Reis deram no meio de Everton Brito. Tá apanhando, hein? E é falta pra Ponte Elvis na bola. Tá aparecendo aquela carne de sol, quando você vai tirar o sol dela, você pega aquele monte de carne assim, vai bater pra tirar o sal dela, você bate nela assim, tá parecendo carne de sol. O famoso Shark. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Elvis bem à direita. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da ABC, tira, vem o Elvis. Ganha a bola para a Ponte, mas perde no final. E deu ruim para a Macaca. Contra-gol para a equipe da ABC. Vem o Matheus Martins. Perde bola ali também o Jonathan Carlos. O Matheus tocou a bola aqui na ponta. Ganhou essa bola pelo meio. Sai do gol, Diogo Silva. Pega o Diogo. A sorte é que a Ponte deu sorte nesse contra-golpe. Era 2-1 da equipe do ABC. Bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira vira esse jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Gé. Olha onde tá o Gé. Tá na ponta direita, sai da ponta, agora vem pro meio, toca a bola pro Elvis. Elvis não faz um bom jogo. E se o Elvis não faz um bom jogo, a Ponte também não joga bem. Bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira na ponta para Maguinho. Maguinho para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael toca a bola para Simon. Tudo isso no campo de defesa. Vamos chegar a 20 minutos do segundo tempo. Tá 0 Ponte, 0 ABC. 0 Ponte, 0 ABC. Abertura nona rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Bola pro Gé, o Gé tá se esforçando, tem 2 jogadores pra cima dele, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do ABC, bola pro Lucas Sampaio, vem Luiz Felipe, briga ali com o Matheus Martins, ele volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Bruno Leite no círculo aqui do gramado. Pede calma pro Wellington Reis. Ele volta a bola aqui pro Bruno Bispo. Bruno Bispo na ponta direita. Tentou fazer o passe na ponta direita. Bola para Jonathan Carlos. Jonathan Carlos vem o Léo Kovic. Bate na bola. Joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do ABC fazer a cobrança. Lateral para a equipe do ABC fazer a cobrança. Por enquanto, nenhuma movimentação no banco da Ponte, hein? Os caras estão todos trabalhando. Agora sim. Agora vejo movimentação no time do ABC. Vão entrar o 11 e o 18 no time do ABC. Um que vai sair é o 7. Então, já vamos marcar aqui. Vai sair o 7 e o número 20. Então, o 7 vai embora, o 20 também. Para a entrada do 11 e do 18. E aí é com o Pedro Lino que vai trazer aí as alterações de azar. Lembrando que o Matheus Martins, que está saindo aí, estava amarelado. O jogador da equipe do ABC, o Evaristo Pisa, mexe com 20 minutos do segundo tempo. As primeiras alterações no time do mais querido. Daqui a pouco o Pedro Lino vai informar, porque entraram o camisa número 18 e o 11. Viu, Pedro Lino? 11 e 18. Bola pra Ponte, aqui no campo de defesa. Bola pro Everton Brito de novo. De novo. Falta nele. O árbitro tá parando para marcar a falta. E aí, Pedro Lino? Segue aí que eu já te falo agora, já. Tá certo. Pô, mas você tem escalação, pô. Você tem os caras do banco. Busca lá. Bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael trabalha essa bola na ponta. Bola aqui no campo de defesa. Bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael volta essa bola aqui para a equipe da Ponte Preta. Na ponta direita. Faz o passe longo lá na ponta. Faz de conta que é pela ponta. Bola pro Maguinho. Não, era o Jean Dias. Jean Dias toca a bola pro Maguinho. Maguinho sai da ponta. Vem pro meio. Perna esquerda. Levantou. Procurava o Elvis. Chegou a zaga para tirar. Bola voltou pro Maguinho. Ganhou pra Ponte. Trabalhou na ponta. Bola pro Everton Brito. Foi pro lado que tinha um monte de gente, né, Everton Brito? Foi pro lado errado, né, filho? Aí não dá, né? Chega a zaga da equipe do ABC para tirar. Vai lá, Pedro Lino. Saíram no ABC Jonathan Carlos com a 20 e 7 Matheus Martins. Entraram camisa número 11 o Alisson e o camisa número 18 é o Orlando Júnior. Então saíram Jonathan Carlos e Matheus Martins. Entraram o Alisson e o Orlando Júnior no ABC. O Alisson e Orlando Júnior trocam um meio ofensivo por um meio ofensivo. Trocam um atacante por um atacante. O Evaristo Piva no time do ABC. Eu tô falando Piva, né? É Pisa. Evaristo Pisa. Piva é o nosso querido grande
Piva lá da Rádio Brasil, programa com mais de 40 anos no ar. O grande Piva, que é Ponte Pretano também. É Evaristo Pisa. Bola aqui na ponta, trabalha a bola. O time da Macaco, shot muito forte ali pro Felipe Garcia, que sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do ABC. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos da metade do segundo tempo, caminhando para 23 do segundo tempo. Quando chegarmos no 23, só 22 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro para cá do futebol para você. É Série EB, é campeonato Série C. Que saudade da Série B. É Série C, Campeonato Brasileiro, segundo tempo. Ponte e ABC empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Anápolis entra em campo daqui a pouco às 7h30 da noite contra o Retrô. O Botafogo da Paraíba no mesmo horário encara o Caxias. E lembrando que às 9 horas da noite começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA com a Al-Ahly e Inter Miami. Você confere aqui no portal Futebol Interior, junto com a Rádio Futebol na... Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Mais um cartão aí, anote. Wellington Reis. Camisa número 14, o Wellington Reis está amarelado no ABC. Falta em cima do Elvis, falta cobrada pra Ponte, vem o Elvis, põe bola aqui no campo de ataque, o passe é pro Gé, foi pro chão, nada, né, Gé? Levanta, Gé. Tava na hora do nosso treinador dar uma mudada nesse time aí, hein? Gustavo 25, Serginho. Carlos Corsato. Tava na hora do nosso treinador dar aquela mudada no time, hein, vai. Horas que você quiser, público e renda. Eu aposto, eu não vi aqui ainda, tá? Mas não chegamos a 3.500 torcedores do Majestoso. Pois você está certo. Público pagante 2.928, público não pagante 352, público total 3.280 para uma renda de R$ 50.820. Pequeno, hein? Público pequeno, menor público da Ponte no estádio Moisés Lucarelli de todas as rodadas, claro, né? Não tô computando a primeira rodada, que a Ponte jogou sem público. Público muito pequeno. Realmente, o time da Ponte não tá empolgando, né? A Macaca não vem empolgando o time da Ponte. E agora o Carlos Eduardo também segurou ali o jogador da equipe da Macaca. Não sei se tomou cartão, pelo menos até agora não mostrou a geradora, né? Segurou ali o Léo Oliveira. Chegamos à marca de 25. 25. A Ponte não faz um bom jogo mesmo. Bola pra Ponte. Aqui no campo de ataque sai do gol. Felipe Garcia. Pra ficar com ela, canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Luiz Felipe trabalha a bola aqui pelo meio, toca a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael para Elvis, na ponta, show, bom passe, bola para o Léo Kovic. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a testa na bola para tirar dali o lateral da equipe do ABC. A bola volta, aí tentou ali o Maguinho, né? Tentou buscar essa bola, poderia ter deixado a bola sair, né? E vai tomar cartão. O jogador da Ponte é o Maguinho, que vai tomar cartão amarelo, né? Cara, ele não precisava nem ter ido na bola, né? Achei que a bola era da Ponte, ele pega e volta a bola pro campo de ataque, o Maguinho. Tá de sacanagem também o Maguinho, hein? Camisa número 2 da Ponte, o Maguinho está amarelado, Carlos Corsato. É o primeiro, segundo, terceiro, é o terceiro amarelo? Quarto. É o quarto amarelo, Matheus Martins saiu. Esse é o quarto amarelo do time da Ponte. Ele não estava pendurado, os pendurados da Ponte, Simon, Léo Oliveira e o goleiro, o Diogo Silva. Bola aqui pro campo de ataque, 26:30, passados do segundo tempo. Cara, jogo muito fraco, hein? Fraco o jogo e a Ponte realmente não faz um bom jogo. O time da Ponte, o torcedor da Ponte nas arquibancadas também mostra que não tem confiança no time jogando em casa. É uma pena, né? Porque o time tá na liderança, começa essa rodada na liderança da competição, mas não faz um bom jogo o time da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior.
participando com a gente. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Vai participando, vai mandando mensagem pra cá. O nosso YouTube Futebol Interior, vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem. Vai ser um prazer receber a sua mensagem aqui nos canais Futebol Interior, tá bom? Tô esperando você. Manda lá no YouTube Futebol Interior. Vou falar de você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem o time do ABC, bola aqui pro campo de ataque. Bate na bola ali o jogador da equipe da Ponte, o Sérgio Rafael. Bola pegou ali no jogador da equipe do ABC e saiu. Saiu para a lateral. Lateral para Ponte. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para Macaca fazer a cobrança. E nada do nosso técnico mexer no time, né? Agora a Ponte jogou a bola a esmo. Errado. Bola pro Carlos Eduardo. Toca a bola pro Gênison, que entrou no jogo no segundo tempo. Chega a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar a bola com o Sérgio Rafael. Ele toca a bola aqui pro Elvis. O Elvis substituição. A bola para trás. Trabalha a bola pro Everton Brito. Everton Brito na Ponte. Agora a Ponte vai mexer. A Ponte vai ter que mexer também. Vem aí mais dois jogadores na Ponte. Mas antes, Pedro Lino, vai lá. As alterações da equipe do ABC. As alterações na equipe do ABC, Carlos Corsato, saíram 17 Bruno Leite e o 19 Ítalo. Entraram 23 Joãozinho e o 9 Gênison. Então no ABC saíram Bruno Leite e Ítalo. Entraram Joãozinho e Gênison. Beleza. Bom, na Ponte, só para adiantar para você aí, Everton Brito e Jean Dias estão indo embora. Para a entrada do 35, que é o Diego Tavares, né? Pelo que eu tô vendo aqui. O Tavares é um. Já eu confirmo, segue o jogo aí. Bola para a equipe da Macaca, lá pelo setor de ponta direita. Volta a bola para o time da Ponte. Bola para Simon. Simon trabalha a bola aqui na ponta. Bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael vem tocando bola aqui para o time da Macaca. Substituição. Trabalhando bola pela ponta. Bola para Simon. Simon abre o jogo. Procurava aqui o Toró na boca do gol. Ele que entrou no segundo tempo, o Felipe Garcia. Sai do gol para ficar com ela. Vai, Pedro. Na Ponte Preta saíram 29 Everton Brito e o 7 Jean Dias. Entraram 35 Diego Tavares e o 17 Jonas Toró. Então saíram Everton Brito e Jean Dias, entraram Diego Tavares e Jonas Toró. Muito bem, ele tira meia atacante e coloca meia atacante. Então ele tira dois jogadores para colocar aí dois jogadores no time da Macaca, as mesmas posições, né? Ele troca ali, digamos, 6 por meia dúzia. O Jean Dias não estava bem, entra o Jonas Toró e o Diego Tavares, quem sabe, né? O Tavares consegue fazer aí um melhor jogo do que o Everton Brito, pelo menos no segundo tempo. O Diego Tavares, toda vez que entra bem nesse time da Ponte. Vai ter aí 15 minutos, vamos contar que eles entraram com 30 minutos, né? Do segundo tempo, 15 minutos mais os acréscimos para tentar fazer a Ponte ganhar esse jogo. Bola aqui no campo de ataque. Então são 4 alterações para ambos os lados. E o Diogo ficou no meio do caminho. A bola voltou pro Ítalo. Tá dentro da grande área. Vai sair o gol dos caras. Virou. Trabalhou. Bola na ponta esquerda. Vem bola para a equipe do ABC. Lá na ponta. Trouxe a bola pelo setor de ponta esquerda. Abre o jogo. Volta a bola aqui pro Lucas Sampaio. Lucas Sampaio virou pro Carlos Eduardo. Ele chuta. Ele fez a finta. Virou. Luiz Felipe vem na marcação. Volta a bola na ponta esquerda. Bola pro Sampaio. Vai para a linha de fundo, vai para tentar fazer o cruzamento. O último toque foi do jogador da equipe da Ponte Preta. E a bola acaba saindo, vai embora, linha de fundo. Escanteio, hein? Rapaz, é o primeiro escanteio no segundo tempo. Primeiro escanteio pro ABC. Pedro Lino. 30 minutos de jogo, Carlos Corsato. Primeiro escanteio no segundo tempo, né? Pro ABC, quem vai pra bola é o 8, como sempre, Carlos Eduardo. 31 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Vem Carlos Eduardo, 31 minutos passados do segundo tempo. Tá 0-0 o jogo, bola aérea perigosa na zaga da Ponte, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora! E o toque ali, se eu não tô enganado, foi do Simon pra trás. Meu Deus! Ela foi embora na linha de fundo. É escanteio para a equipe do ABC. Mais um, Pedro Lino. A bola desviou no Simon, Carlos Corsato. Quase é um alto gol. É outro escanteio pro ABC. Vamos ver quem vai cobrar. É ele mesmo, motorzinho, Carlos Eduardo. 31 minutos, 0-0. Esse é o 10º escanteio pro ABC no jogo. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para trás, Luiz Felipe. Joga pra trás, meu Deus. A bola voltou ali pro Elvis. Aí vem na marcação, já também tava por ali. A bola volta aqui pro número 14, o Wellington Reis. O Wellington Reis bate na bola, não tinha ninguém do ABC. A bola acaba saindo, vai embora na liga de fundo. Tiro de volta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32 passados do segundo tempo, 13 no regressivo para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. Nona rodada, Ponte e ABC empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pela Copa Paulista, o Grêmio Prudente vai vencendo o Monte Azul por 3-1. A Itapirense vai vencendo o União São João por 1-0. E a bola rolou na Arena da Baixada, a famosa Liga Arena. E o Adailton do Remo abriu o placar a 1 minuto do primeiro tempo. Adailton, Remo 1, Atlético Paranaense 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A equipe do ABC vinha pro campo de ataque. Orlando Júnior toca a bola ali pro Serginho. Chega a zaga da Ponte com o Maguinho, tira. Joga a bola para a linha de fundo. Escanteio pros caras, escanteio pro ABC. O terceiro escanteio. Em 3 minutos, 3 escanteios no segundo tempo. Carlos Eduardo para fazer a cobrança do escanteio. O Bruno Bispo tá na grande área. O Otávio também. O Gerisson entrou também na vaga ali do camisa de número 19, o Ítalo. Jogadores grandes, altos do ABC. Levantamento na boca do gol, fechado o segundo pau, toque de cabeça pra trás. Camisa número 2, o Lucas Mota na jogada ensaiada, não conseguiu pegar, ela saiu liga de fundo. Tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte realmente não faz um bom jogo, né? É uma pena. A Ponte não tá fazendo um bom jogo e o seu torcedor triste, né? Com esse jogo por enquanto da Ponte. Pode ganhar? Pode, mas pode perder também. Bola na Ponte, na ponta, bola do Maguinho. Fez o passe para Luiz Felipe para Diego Tavares. Vem Diego Tavares, cruzamento, pega nas costas do jogador da equipe do ABC, sai. Linha de fundo, escanteio. Escanteio para Ponte, escanteio para Macaca. No segundo tempo é o primeiro escanteio para Ponte, viu, Pedro Lino? É o primeiro escanteio para Ponte, Carlos Corsato. É o quarto escanteio, o quinto escanteio no segundo tempo. O Elvis na bola, 34 minutos do segundo tempo, 0-0. E o árbitro apitou, é Elvis. É o quarto escanteio, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, primeiro pau, toque de cabeça, a bola voltou, ficou pererecando dentro da grande área, chega a zaga do ABC. Tiro de meta. Tira, joga a bola ali de fundo, mas o árbitro tá dando tiro de meta. Porque ele tá pegando uma falta em cima do jogador do ABC. O jogo tá parado, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Deu falta do Gé na jogada ali, o jogo tá parado. O Ricardo Monteiro tá pegando no pé aqui do Simon, tá dizendo que esse Simon é o pior de todos. Horrível. Infelizmente o técnico em casa não acerta faz tempo. O Renato Bueno diz assim, tem que fazer uma alteração, tem que mudar, fazer algo diferente. Ele fez, né? Ele fez. Ele mexeu. 35-30. Bom, o jogo estava parado ali para atendimento do capitão do time, o Bruno Bispo, uma falta do Gé. Vai colocar a bola em jogo o Felipe Garcia. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. A última na Ponte, vai Pedro. Saiu camisa número 10, Elvis, e entrou camisa número 37, Serginho, na Ponte Preta. Agora sim entrou o Serginho. Então, entra o Serginho para a saída do Elvis. O Elvis também mostrou cansaço, né? O Serginho entra com 36 do segundo tempo para a saída do Elvis. As 5 alterações no time da Ponte. Fala, Pedro. Eu vou dar uma cornetada aqui, mas também a torcida vai concordar. Faz praticamente 2 semanas já que a Ponte não joga. E ele tá cansado? Ah, Pedro, mas aí é o jogo, né, cara? Aí é o jogo. Jogou 85 minutos. Aí é o jogo. Bola na ponta, aqui pelo setor de ponta direita. Vem o time da Ponte, bola para Luiz Felipe. Quem sabe ainda, 36-40. Jogo morno, jogo fraco da Ponte. Os piores jogos da Ponte nessa Série C desse Campeonato Brasileiro. Tá junto lá com o jogo do Brusque no segundo tempo. Só que aqui a Ponte não tá perdendo, né? Bola na ponta direita. E o jogo do Concórdia, né? Mas eu disse na Série C, né? Ah, tá. Na Série C, um dos piores jogos
da Ponte Preta nesses 9 até agora. E aí a torcida vai criticando, o Valentim não consegue ajeitar o esquema dentro de casa, a torcida vai desanimando, né? A torcida acaba não indo para o estádio, a torcida que é a força da Ponte Preta. Enfim, aí se a hora na tabela o time é líder, mas joga um futebol muito ruim, né? E não deixa ninguém feliz, né? O Valentim precisava realmente explicar aí por que o time não consegue fazer boas alterações dentro de casa. Falei aqui, a Ponte pode ganhar o jogo? Pode. Mas como tá o jogo aí hoje, pode perder também. Bola para a equipe da Ponte, aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando bola aqui com o Lelkovic. Lelkovic trabalha a bola aqui na ponta. Bola para Jonas Toró. Jonas Toró. Ele volta ao time hoje. Trabalha a bola na ponta. Bola para o Luiz Felipe. Vem o Luiz Felipe. Arma a bola. Toca a bola para o Diego Tavares. Diego Tavares aberto lá pelos setores de ponta direita. Ele trabalha a bola para o Luiz Felipe. Felipe agora virou armador do time da Ponte. Bola para Maguinho. Maguinho no meio para Simon. Simon para Sérgio Rafael. 38 minutos passados desse segundo tempo, tá 0-0, Léo Oliveira, bota a bola aqui pro Serginho, Serginho que tem aí, que substituiu o Elvis, trabalhou na ponta direita, a bola para o Luiz Felipe, para Diego Tavares, trouxe a bola pra perna esquerda, fez a finta, perna direita, cruzamento, pegou no jogador ali da equipe do Alisson, da equipe do ABC, a bola voltou pra Ponte, para Luiz Felipe, traz a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, tocou, bola pro Gé, foi na disputa de bola, foi pro chão, é falta! Falta pra Ponte, e cadê o Elvis? Pra bater essa falta, dá pra chamar o Elvis lá no vestiário, Pedrolino? Falta perigosa pra Macaca agora, hein, Pedrolino? Dá pra voltar a substituição, Carlos Corsato. O Elvis acabou de sair, deu lugar ao 37, Serginho. Vamos ver quem vai cobrar essa falta pra Ponte Preta, e é ele já tá com a bola lá, o Carlos Corsato. Camisa 9G, ele que sofreu a falta e ele que já pegou a bola pra bater a falta, que é quase um mini pênalti, né? É falta pra Ponte. É no círculo central ali, rapaz. Ele foi travado por trás, né? Pé esquerdo. Falta pra Ponte. O Serginho deu toda a pinta de que ele iria bater a falta, né? Mas o Gé pegou essa bola. O Lelkovic também. O Lelkovic bate bem na bola, viu? Tá lá, Lelkovic, Gé. Quem mais? Serginho. Serginho 37. O goleirão Felipe Garcia tá ali armando a sua barreira no poste direito. 1, 2, 3, 4. Por enquanto, 5 homens na barreira de pé. Deitado, né? E um deitado. São 5 homens na barreira e o Carlos Eduardo deitado. Tá com toda a pinta de Lelkovic. Eu não sei, hein? Ou Serginho, né? Será? Pelo jeito que o Gé pegou na bola, acho que é ele. Então. O Serginho tá muito próximo, né? Talvez seja para enganar o goleiro ali, o Felipe Garcia. Se conseguisse passar por cima da barreira, ou forte no canto, quem sabe? Falta pra Ponte, 40 minutos passados do segundo tempo. Gé para fazer com a perna direita. Serginho também. Lelkovic para bater com a esquerda. É o Gé que vai pra bola. Nossa senhora. Ô Gé, pelo amor de Deus, cara. Não é a dele, né? Tá certo que ele conseguiu a falta, tudo. E aí depois dessa cobrança aí, torcedor da Ponte vai embora. Você dá risada, né, Pedrolino? Mas tem que chorar, velho. Deus do céu. Essa bola parou lá naquela lanchonete que vende pastel na Ayrton Senna, viu, Carlos Corsato? Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu ia falar que eu não tinha tirado o Elvis, né? Não teria tirado o Elvis. Mas aí agora é mestre de obra pronta, né? Porque essa falta aí, com certeza ele faria melhor. Aliás, até eu faria melhor que o Gé. Acho que até o Gé faria melhor que o próprio Gé, né? Ele com certeza não quis cobrar dessa maneira, né? Mas foi um balde de água fria no torcedor da Ponte, né? Falta tão perigosa. Poderia dar trabalho pro gol do Felipe Garcia. Não deu certo. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Tá no YouTube, Hora da Macaca. Se inscreva no nosso canal. Você pode deixar o superchat aqui na nossa transmissão. O Josué tá ligado conosco. Valeu, Josué. Jogo horroroso. Parece casado contra solteiro. Diz aqui o Fábio Fernandes.
É sério que esse time segue líder por enquanto, mas pode perder a posição se o time do Caxias vencer o seu jogo e a Ponte Preta só empatar aqui. Bola para a equipe do ABC, vinha para o campo de ataque, chega a zaga da Ponte, no peito, Simon, toca a bola para o Diogo Silva para o Simon, o torcedor da Ponte já está indo embora. Os pouco mais de 3 mil torcedores que compareceram ao estádio Moisés Lucarelli. Bola aqui na ponta, vem Serginho, ele faz o passe aqui na ponta direita, procurava o Diogo, é o Diego Tavares que está por lá, na ponta direita, vem o Diego, traz a bola para a perna esquerda, vem para o cruzamento, levantamento na boca do gol, Érico Pezão tira ali a zaga da equipe do ABC, a bola volta pelo meio, Léo Oliveira não consegue ganhar essa bola para a Ponte, mas a bola voltou para o Simon, trabalhou na ponta para Serginho para Sérgio Rafael para Léo Kovic pega a bola aqui na ponta esquerda, toca a bola para Jonas Toró, o Roberto Valentim quer bola pra frente. O Roberto Valentim tá desesperado ali no banco de reservas. Desesperado, ele quer bola pra frente, mas os caras estão jogando pra trás, parece caranguejo. Bola na ponta, bola pro Simon. Simon tem pedindo bola ali, o Maguinho, ele toca a bola pra Maguinho. O Diego Tavares tá ali pedindo bola, ele não passa e se esconde atrás do jogador. Volta a bola pra Sérgio Rafael toca a bola pra Léo Kovic bate na bola, vira o jogo, toca a bola ali pra Toró. Vem o Jonas Toró, ganhou essa bola pra Ponte, virou, trabalhou na ponta direita, bola pro 27. O 27 é o Luiz Felipe. Vira jogo para Léo Oliveira, trabalha a bola para a equipe da Ponte, bola para Simon, a Ponte vai ganhando jadas aqui, Simon, quem sabe, cruzamento, levantamento na boca do gol, Felipe Garcia. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do ABC e põe o ABC para o campo de ataque, se segura aí, Ponte, bola para o Orlando Júnior passou pelo Léo Kovic, o Gênison tá na grande área, vem o Orlando, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, virou para trás, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, saiu e vai sair para lateral. Rapaz, a Ponte fica com a bola, mas é o ABC que vem e quase faz o gol. Meu Deus, que perigo, hein, Pedrolino? Que perigo, Carlos Corsato. E a detentora de transmissão repetindo a falta do Gé. É brincadeira, né? Ricardo Monteiro, Gé é ridículo. Depois dessa, falar o quê? Diz aqui o Fábio Fernandes. Marcelo Borges, boa noite, amigos. Pedro, Marcelo, sempre aqui, prestigiando. O Marcelo não tá aqui, viu, ô Marcelo Borges? Obrigado pela audiência. Quem tá é você, de Marcelo, porque o Marcelo Corsato hoje não está aqui. Toró faz o passe no meio, procurava ali o Diego Tavares, era o Serginho que tava na jogada, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou na ponta. Vem o time do ABC, vem trabalhando bola com o Gênison, na ponta direita, vai queimar ali, bateu pro gol, Léo Kovic na marcação. Ganha essa bola. Ricardo Monteiro, time lento, cansado. Roberto Zappins. Cada partida na Macaca, um parto. Nelson Domingues, vamos ABC, vamos ganhar, que o jogo tá fácil, olha só, hein. Bola aqui pro campo de ataque, vem levantamento na boca do gol, sobrou, vai queimar dali, bateu forte pro gol, Alisson. Bola na rede. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Ponte. Vai lá, Pedrolino. O Ituano empatou aos 47 minutos do segundo tempo. Ituano 1, São Bernardo 0. Então, São Bernardo também 1. Quem fez o gol é o Guilherme Dalpian. Vamos chegar a 45 minutos desse segundo tempo. Mais 5. Aí vamos até 50. Vamos até 50, um jogo horroroso. Jogo muito ruim por parte da Ponte, que é líder da competição, mas faz um jogo muito pobre. O Roberto Valentim na coletiva vai ter que explicar por que a Ponte Preta não consegue jogar. E o pior, hein? Não teve intensidade. O time sem intensidade, sem aquela vontade. Aí começa a deixar o time preocupado, começa a deixar o torcedor preocupado. Bola com o Simon. Simon, perna direita na bola. Ele joga na bola, na ponta. Foi pra cima ali do jogador daqui. Não deu falta, seu juiz. Não foi falta, seu juiz. Não foi falta, seu juiz. Agora ele dá, né? Agora ele dá falta do Maguinho. O jogo tá parado. Falta pra equipe do ABC fazer a cobrança. Tem pressa. O Carlos Eduardo, ele bate nessa bola. Aí vem o Léo Kovic, não consegue pegar a bola, mas a bola sai para a lateral. Lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral pra Macaca. Segunda tem a Hora da Macaca. 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Só vale falar da Ponte Preta. Não é proibido falar da Ponte Preta. Falar da Ponte Preta não é proibido. Outras coisas também não são proibidas, mas é melhor só falar da Ponte Preta. Bola pro Diogo Silva, o goleiro da Ponte. Trabalha a bola aqui no meio, bola para Léo Oliveira. E aí fica aqui o técnico gesticulando, mas o time nada. Bola aqui na ponta para Léo Kovic. Léo Kovic, torcedor da Ponte vai o torcedor Ponte Pretano. Bola na ponta, bola na direita para Simon. Simon trabalha essa bola.
Foi fazer o passe errado. Aí vem o Simon. Ih, deu ruim, hein? Perdeu essa bola. Contra-golpe para a equipe do ABC aqui na ponta direita. Falando, ó. Deu ruim para a Ponte. Vem a equipe dos caras. Bola com o Genison. Ganha essa bola. Fez a finta. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Falta. Era o Orlando Júnior que estava por ali. Cara, o que o Simon... O Simon já não é bom defendendo, né? Atacando, então. Atacando, então, pelo amor de Deus. E aí, teve que fazer falta... Jogador da equipe da Ponte, o Luiz Felipe, o jogo tá parado, é falta pros caras, falta que leva perigo pro gol da Macaca, viu, Pedro Lino? Falta perigosa pro ABC, Carlos Corsato, 47 minutos do segundo tempo. Tá lá na bola o Carlos Eduardo e o camisa número 11, que entrou o Alisson. Falta para a equipe do ABC. É falta para o time do ABC fazer a cobrança na marca de 47. Por enquanto 0-0 Ponte Preta e ABC. 0 Ponte, 0 ABC. Mais 3 minutos de jogo e agora o ABC tem uma falta perigosa. A Ponte teve uma falta à sua disposição e não fez nada. Ponte não conseguiu, o Gé simplesmente jogou a falta no lixo. Agora vem os caras, quem sabe, falta perigosa. O Alisson para fazer a cobrança da falta. O Diogo Silva fica ali, armando a barreira. Tem jogador também no chão ali da Ponte? Não tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 homens na barreira. É falta para cobrança. Carlos Eduardo bateu pro gol, para fora. Ele não bateu tão ruim quanto o Gé, mas bateu ruim também, ela foi embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Vamos ver na entrevista coletiva o que pode dizer o nosso treinador, né? Porque o time realmente não tá jogando bem. Bola pra Ponte, aqui na ponta direita, bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe pro Maguinho. Luiz Felipe deixou, bola aqui na ponta, vem cruzamento pra quem, né? Vai deixar essa bola cair aqui na ponta. Quem sabe agora pro Serginho, é sangue novo. Entrou no segundo tempo, tentou fazer a finta, não conseguiu. Veio o Toró, também não ganhou. A bola voltou pelo meio. Orlando Júnior vem pra bola, perde, recupera. Posse de bola pra equipe da Macaca. Sérgio Rafael, toca na bola, campo de defesa, 48-30. Toca a bola pra Léo Oliveira. Léo Oliveira toca errado, perde a bola voltou pro Genison. Aí vem o Léo Oliveira, tem que fazer a falta. Vem o Toró, comete falta. O árbitro para marcar a falta. Falta do Toró. No camisa número 18 ali, o da equipe do ABC, o Orlando Júnior. O jogo tá parado. Vamos chegar a 49 desse segundo tempo. 0-0 para Ponte Preta e ABC. 0-0 para Macaca e ABC. Vai ser o 7º empate do ABC na competição, se seguir 0-0. Bola para a equipe do ABC no campo de ataque. Sérgio Rafael teve que virar o pé para tirar essa bola. Vira, toca a bola para Toró. Toró para Léo Kovic. Tira essa bola daí, Léo. Tira essa bola daí, Léo. Ele põe a bola aqui no meio campo. Acha um passe. Bola para o Luiz Felipe. Passe longo. Lá na ponta direita. Trabalha a bola para a equipe da Ponte. É para o Gé. Diego Tavares perde na ponta direita. Gé fez a finta. Passou ali pelo jogador do ABC. Faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola na ponta esquerda. Bola para Toró. Léo Kovic passa. Perde. Aí vem o Toró. Vai até perder. Sérgio Rafael ganhou bem essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para Léo Oliveira, 49-30. Faz o passe, tocou. Bola para o Gé. Gé na ponta. Virou, trabalhou. Era para o Diego Tavares. Sobrou para o Macaca. Vai fazer. Quem manda ali, bateu pro gol. Ela pega na zaga, sai, vai embora. Futebol interior. Foi tiro de meta. Não pegou em ninguém, não. Ela chutou saiu, errado. Foi embora. O Toró. A bola ficou na cara. Na frente pro Toró bater pro gol. Ele bateu torto, errado. Ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Felipe Garcia fazer a cobrança e vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, o árbitro da partida. O Emerson Souza Silva, assim que o balão subir. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Ponte ABC empatam 0-0. Vaias do torcedor pontepretano. Para esse futebol pobre da Ponte Preta. Pobre futebol da Macaca, que não consegue ganhar do ABC dentro de casa. A Ponte não perdeu, mas também não ganhou em casa, meus amigos e minhas amigas. Ponte disputou 6 pontos, só ganhou 1. Time da Ponte. Que fazem? Tá na hora da comissão técnica da Ponte começar a explicar esse desempenho ridículo, pífio, dentro de casa. E hoje nem garra teve, hein? Hoje não teve garra, hein? Hoje o time não pulsou. Os dois catadão. Hoje o time não pulsou. O ABC, eu não vou falar aqui do ABC, porque o ABC tá na dele, jogando fora de casa, não queria o jogo. Mas a Ponte não pulsou. Não é esse o time da Ponte que nós queremos não, viu? Boleirada, time que não corre, time que não pulsa. Dentro do estádio, a torcida mostra isso pra vocês, ó.
não tá feliz com o futebol, não. Menor público da Ponte Preta no Majestoso, só 3.300 torcedores. Fim de jogo no Majestoso, 0 Ponte, 0 ABC, Pedro Lino. Fim de jogo, Carlos Corsato. O ABC melhor na partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. O Ítalo perdeu várias chances, cara a cara com o goleiro Diogo Silva. O ABC teve a chance de abrir o placar, né? Não aproveitou, a Ponte Preta também não aproveitou. Teve uma última chance aí, com a falta do Gé, que ele chutou essa bola lá na Ayrton Senna, a bola caiu lá na Ayrton Senna. Mais um empate da Ponte Preta, Carlos Corsato, que começa a ficar preocupante. Só que classificam 8 times, né? Só que começa a ficar preocupante porque em casa não vence. E vamos ver fora de casa. O Caxias entra em campo agora. Se o Caxias vencer, o Caxias é o líder da competição, encara o Botafogo da Paraíba. O Brusque também pode passar a Ponte Preta. O Brusque joga amanhã contra Tombense em casa. Rodada vai, rodada vem. A Ponte Preta dá indícios de que perdeu aquele futebol do começo do primeiro turno, né, o Carlos Corsato? Exatamente. Futebol horroroso da Ponte, hein? Hoje, futebol horroroso da Ponte. Então, pra dizer que com esse futebol aí, não chega nem entre os 8. Com esse futebol horroroso, ridículo, horrível, o futebol da Ponte Preta. Bom, vamos falar muito daqui a pouco no fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Pedro Lino deu um atestado aí de 1 hora, vai se despedir aqui da nossa transmissão, então dá o seu destaque final aí, Pedro Lino. A Ponte não perdeu antes do seu destaque final? Dá pra eleger alguém aí como melhor em campo? A gente vai ter que eleger porque a Ponte não perdeu. Mas ó, eu tô quase que como punição não elegendo melhor em campo do time aqui, mas eu vai lá. Eu também não ia eleger, mas só que o melhor em campo, Diogo Silva, Carlos Corsato, ele estava esperto nos ataques do time do ABC. Nenhum jogador de campo eu achei tão bem assim. Diogo Silva é meu voto de hoje, o goleiro não tomou o gol. Nenhum dos jogadores tomou amarelo, então não tem ninguém fora. Os jogadores que estavam suspensos, o Arthur e o Dudu, voltam pro próximo jogo. A Ponte Preta encara o Maringá no Willie Davis, no sábado, dia 28 de junho, finalzinho do mês aí, estamos no dia 14, no dia 28 de junho, às 7h30 da noite. Então semana que vem não tem rodada da Série C. Na outra semana, Maringá e Ponte Preta, no Willie Davis, talvez eu estarei lá, no dia 28/6, às 19h30, e a Ponte Preta lidera com 16 pontos. Um grande abraço para você, Carlos Corsato. Até o dia 28, um grande abraço, tamo junto e bom final de semana. Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Então é o seguinte, 7 horas em ponto, a gente vai pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, vou comandar aqui o intervalo, o fim do jogo dos canais Futebol Interior pra Ponte Preta e ABC, que empataram 0-0. Quero falar contigo aqui, vou ler as mensagens no WhatsApp. O torcedor da Ponte tá pé da vida com o time, eu também tô pé da vida com o time. Acho que esses caras precisavam jogar mais. Eles tinham que jogar mais. Esse futebol da Ponte é horroroso, ridículo. O Valentim vai ter que explicar por que esse futebol pobre da Ponte. E a jogadozada também, né? Jogadozada também. Hoje nem correr, nem suar a camisa hoje. Então vamos pro intervalo. Canais Futebol Interior, para concessionárias, sim. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Clube Concorde e Hora da Macaca. Voltamos em 3 minutos e meio. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, volta pro Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, hoje eu e a cadeira aqui junto com o Felipe Marques para comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Eu vou ficar aqui esperto, né, para quando acontecer e quando chegar a entrevista do nosso Alberto Valentim. Eu tô curiosíssimo, mas demais, para saber o que vai dizer aqui o Alberto Valentim, treinador da Associação Atlética Ponte Preta que empatou, né? Meu Deus, não perdeu não para o ABC, pelo placar de 0-0. A Ponte agora tem 17 pontos e pode cair até para a terceira colocação do campeonato, né? Porque se o Caxias ganhar, passa a Ponte em número de pontos, se o Brusque vencer, ele passa a Ponte no saldo de gols. Vamos lá, o Edilson. Roberto, Valentim já deu, hein? Mas o Todo-Poderoso não vai mudar. Gorila Raiz, Luiz Felipe armando o time é brincadeira. Valentim quer inventar hoje. O Luiz, agora o Luiz vai pra cima de mim aqui. Fala sério, Carlos, você acha mesmo que esses jogadores treinam durante a semana? Esse treinador é muito burro. Vamos passar vergonha contra o Guarani, tá dizendo aqui o Luiz. Respeito a sua opinião, mas não concordo e a Ponte treina assim, não tá numa boa fase, mas a Ponte treina assim. Corsato, os jogadores não respeitam mais o técnico, é só olhar na hora da batida da falta, uma bagunça, diz aqui o Ricardo Monteiro. Aparecido Alves, ridículo o futebol apresentado pelo time hoje, aliás, hoje não, isso já vem acontecendo algumas rodadas, hoje só não perdeu, né, porque o atacante do ABC errou 2 cabeçadas completamente sozinho na área. Juro por Deus, a minha vontade é de parar de assistir o futebol brasileiro, não aguento mais, diz aqui o Luiz. Edson Cláudio, técnico fraco, desde quando foi anunciado. Falei, os apoiadores do Valentim estão sumindo. Fraquinho, diz aqui o Roberto César Santos. Tá, o problema é só o técnico? O futebol do Jean Dias tá bom pra vocês, não? A falta que bateu o Gé também tá bom pra vocês? Né? Luiz Felipe entrou bem no jogo, o Gé hoje, o Elvis hoje jogou pra caramba, né? Hein? O Lucas Cândido, o Emerson. Vai ficar só pro técnico, né? Mas tá bom. João Limiro Neto teve 2 cartões pra Ponte, o Wilson Correia. Pra Ponte,
Eu vi só um, viu? Só um Maguinho. Depois eu vou olhar aqui. Mas pra Ponte, pelo que eu vi aqui, só um cartão pra Macaca que foi do Maguinho. Fora Valentim, não dá mais. Manda aqui o Roberto César Santos. Técnico fraco. Se estivesse com o Hélio dos Anjos, já estava classificado, diz o Ricardo Monteiro. Eu sei que o Carlos não gosta. O João Limiro Neto diz aqui, não é o que eu gosto, João. Vocês têm a opinião de vocês e eu tenho a minha. Acho que tá tudo certo. O Ricardo Monteiro, fala aí, Corsato, do técnico líder do campeonato. O Ricardo Monteiro, técnico fraco. Se tivesse com o Hélio dos Anjos, já estava classificado. Deixa eu ver aqui a posição do time do Hélio dos Anjos na competição. 12º colocado, 9 pontos. Por enquanto eu fico com o Valentim ainda. Mas respeito a opinião de vocês. E espero que vocês respeitem a minha, obviamente, né? Levou sorte de não perder de novo, diz aqui o Fábio Fernandes. Edson Cláudio, quem manda é o técnico, ele escala. Falta para ser cobrada, ninguém sabia quem batia. Líder até quando a sorte acompanha, diz aqui o Edson Cláudio. Tá bom então, gente. Vocês continuem criticando aqui, daqui a pouco eu vou seguir lendo as mensagens, tá? 7 da noite, mais 8 minutos. Só pra lembrar, viu, gente, que a Ponte não perdeu. A Ponte empatou com o ABC, jogo horroroso, jogo fraco demais. Ponte 0, ABC 0. Ó, eu não vou fazer melhor em campo hoje não, viu? Não, vou fazer essa zica aí de melhor em campo não. Ninguém merece. A Ponte hoje, ninguém merece como melhor em campo. Eu iria dizer que ia votar no Gé, mas a falta que o Gé bateu, eu abandonei, cara. Que coisa horrorosa, aquela falta do Gé. Pelo amor de Deus. Deus do céu. Que falta horrorosa que o Gé bateu. 7 da noite, mais 9 minutos. Ô Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos pagar mais um intervalo e aí a gente já volta em definitivo com a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim para tentar explicar aí esse empate da Ponte contra o ABC pelo placar de 0-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Gente, pelas minhas pesquisas aqui, só o Maguinho tomou o cartão na ponte, tá? Por enquanto, só o Maguinho. O que preocupa é que vão se passando as rodadas e o futebol só piora. Gente, agora para contratar jogador só em julho, tá? Hoje não teve melhor em campo, hoje teve sei lá o que em campo, hein? Não dá para definir, diz aqui o Aparecido Alves. Boa, Corsato, diz aqui o Ricardo Monteiro. Alexandre Cristiano, boa noite. Todo esse tempo para treinar, para apresentar isso. Melhor em campo é quem vai ainda, diz aqui o Fábio Fernandes. Hoje o público, só 3.300 torcedores, o menor público da Ponte no campeonato. Fábio Fernandes levou sorte de não perder de novo, tá dizendo ele aqui. Valeu, 7 da noite, mais 14 minutos. Deixa eu ver se já tem aqui entrevista do técnico, né? Se tem link de entrevista. Bom, por enquanto não, né? Por enquanto, nada ainda do link da entrevista. Então vamos fazer o seguinte, o nosso querido Felipe Marques. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, depois do empate da Ponte Preta 0-0 contra a equipe do ABC? Pode ser? Manda aí, então. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Transmitir aqui pelos canais Futebol Interior, empate Ponte Preta e ABC pelo placar de 0-0 pela nona rodada, abertura, nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte de Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael e Léo Kovic, que fez a sua estreia, Emerson Santos, depois entrou Léo Oliveira, Lucas Cândido, depois o Luiz Felipe, Elvis, depois Serginho, Everton Brito, depois o Diego Tavares, Gian Dias, depois o Jonas Toró e Gé Alberto Valentim, o treinador da Macaca. O ABC de Felipe Garcia no gol, Lucas Mota, Otávio, Bruno Bispo e Lucas Sampaio, Wellington Reis, Carlos Eduardo, Bruno Leite e Jonathan Carlos, Ítalo e Matheus Martins. Entraram no time do técnico Evaristo Pisa, o Alisson, também o Orlando Júnior, Genison e também o Joãozinho. As alterações aqui do técnico do ABC. Ele mexeu 4 vezes, né? Joãozinho, Orlando Júnior, Genison e o Alisson. É isso. Árbitro Emerson Souza Silva, da Bahia, auxiliado pelo Edevan de Oliveira Pereira e o Marcos Vinícius Ferreira de Souza, também da Bahia. O Faxon Júnior dos Santos Silva foi o quarto árbitro. Tivemos 3 cartões amarelos para a equipe do ABC, Matheus Martins, Wellington Reis e Lucas Mota. Para a Ponte Preta, só o Maguinho. Tenho aqui na minha papeleta que foi amarelado. O Maguinho não estava suspenso, né? A Ponte pendurado, melhor dizendo, a Ponte pendurado. A Ponte tinha o Simon, o Léo Oliveira e o Diogo Silva. Eles não tomaram cartões, portanto estão liberados para o próximo jogo da Ponte contra a equipe do Maringá. A Ponte que só volta a campo agora. Hoje é dia 14, né? A Ponte volta a campo no dia 28, é um sábado, 7 da noite, para jogar contra o Maringá no estádio Willie Davis. Portanto, 12º confronto entre Ponte Preta e ABC na história, o primeiro pela Série C. Deu empate, Ponte 0,
0 também para o ABC. Ficha técnica do jogo. Bom, agora preparei o comentário final para o YouTube, pelo nosso querido Felipe Marques, que eu vou trazer aqui o comentário do YouTube enquanto a gente aguarda aqui a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, que esteve à beira do gramado depois do empate entre Ponte Preta e Ituano. A Ponte Preta e ABC, que empataram pelo placar de 0-0. Vamos então com o comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmiti aqui no YouTube dos canais Futebol Interior o empate entre Ponte Preta e ABC pelo placar de 0-0. O jogo no primeiro tempo foi até movimentado, mas no segundo tempo um jogo horroroso. Jogo de duas equipes, um time que não mostrou nenhum poder de fogo e o outro time que se contentou com o empate, que foi o time do ABC. O ABC que conquista o seu 10º ponto agora, com 7 empates em 9 jogos, uma derrota e uma vitória. 10 pontos ganhos em 7 empates, o time do ABC, que veio para não perder o jogo e conquistou o empate contra até então líder da competição, a Ponte Preta. A Ponte pode perder a liderança nesta rodada, porque o Caxias joga, se vencer, passa a Ponte. O Brusque, se vencer, empata em número de pontos, mas passa a Ponte no saldo de gols. Portanto, é isso. A Ponte Preta fez um jogo horroroso. Estou para dizer que foi perto do jogo contra o Brusque. No segundo tempo a Ponte também não jogou nada, né? Mas pelo menos teve vontade, correu, né? Hoje a Ponte não correu no jogo contra o ABC. Mostrou um ataque muito pobre, só com o Gé, que teve 2 oportunidades no primeiro tempo, oportunidades criadas pelo próprio Gé, e depois no segundo tempo a Ponte não mostrou nenhum futebol. O Valentim vai ter que reinventar esse time dentro de casa. O torcedor já está abandonando, né? Só 3.300 torcedores no Majestoso, o que mostra que o torcedor da Ponte não está muito contente com os jogos da Ponte em casa, não. Então é isso, resultado justo, a Ponte empata com o ABC pelo placar de 0-0. Macaca volta a campo contra o Maringá, dia 28 de junho, às 7h30 da noite no estádio Willie Davis. Comentário final. É isso, comentário final de Ponte 0, ABC também 0, 7 da noite, mais 19 minutos. Só para lembrar que na sequência da programação aqui você vai ficar com a Copa do Mundo de Clubes, tá bom, gente? Copa do Mundo de Clubes na sequência da programação aqui dos canais Futebol Interior. Copa do Mundo de Futebol, né, de clubes, que começa neste sábado. A bola vai rolar e você vai conferir às 9 da noite, Al Ahly e Inter Miami, com a Rádio Futebol na Canela, a equipe do TLF, o Thiago Lopes de Faria. Amanhã, 10 da manhã, já tem jogo, tem Caldense e o RT, com o André Luiz e a equipe da Rádio Arquibancada de Poços. Campeonato Brasileiro Série B, às 4 da tarde, tem Novo Horizontino e Cuiabá, com o pessoal da Rádio Amizade de Novo Horizonte. 7 da noite, Guarani e Itabaiana, aqui nos canais Futebol Interior, com o nosso querido Albert Cavalcante e também o Gustavo Marques, e você e o Daniel, né? Também o Daniel Rinaldi nos comentários. E depois da jornada esportiva para Guarani e Itabaiana, tem Botafogo e Seattle Sanders. Esse jogo às 11 da noite pela Copa do Mundo de Clubes. Na segunda-feira, 7 da noite, Copa Paulista, estreia do Guarani contra o Paulista de Jundiaí, Albert Cavalcante e Gustavo Marques na transmissão deste jogo. A nossa agenda para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ó, notas do jogo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que você acesse depois do jogo o meu blog, lá no Futebol Interior. E agora tá mais fácil para encontrar o blog, tá? Porque já na tela inicial dos canais de Futebol Interior tem colunistas. E aí você me acha lá. Planeta dos Macacos, tem a minha foto. Planeta dos Macacos, você clica as notas do jogo. Porque hoje não tem porquê da nota do jogo aqui na transmissão, né?
porque senão não tem por que colocar as notas lá no site. Eu coloco as notas do site. Hoje o Pedro Lino precisou dar uma carteirada e sair mais cedo, então as notas do jogo lá no site Futebol Interior, no blog Planeta dos Macacos. 7 da noite, mais 22 minutos. Nada ainda da entrevista coletiva do nosso treinador, hein? O Alberto Valentim. Nada ainda da entrevista do Valentim. Vamos fazer o seguinte, então. Prepara aí, Felipe Marques, mais um comentário final, por gentileza, para a gente fazer aquele comentário curtinho lá para o Instagram dos canais Futebol Interior. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, nos canais Futebol Interior pelo YouTube. Transmitimos Ponte Preta e ABC empataram 0-0, nona rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo horroroso no primeiro tempo, até as equipes tiveram algumas chances. O Ítalo, centroavante que fez a estreia pelo ABC, perdeu 2 gols feitos de cabeça. A Ponte teve 2 jogadas com o Gé, mas só. Segundo tempo horroroso, a Ponte não parecia o time que lidera a competição. Resultado justíssimo, a Ponte volta a campo no dia 28, sábado dia 28, pela 10ª rodada da Série C, para encarar o Maringá no Willie Davis. Comentário final. 7 da noite, mais 23 minutos, 7h23, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, então, vou dar uma passadinha aqui na Série C deste Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos, hein? 2 jogos na abertura desta rodada. Vamos lá, então, com os jogos desta manhã, ou tarde, né? Desta tarde, né, Carlos Corsato? Os jogos desta tarde, né? 2 jogos, Ituano jogando em casa contra o São Bernardo, ficou no empate em 1-1. São Bernardo saiu na frente, mas a equipe de Itu foi buscar. Deixa eu atualizar aqui o meu placar, cara. Olha, eu vou falar, hein, que fase. Então vamos lá, atualizado aqui o placar ao vivo. Ituano 1, São Bernardo 1, Ponte Preta 0, ABC 0. Daqui a pouco a bola vai rolar às 7h30 da noite. Daqui 6 minutinhos para Botafogo da Paraíba e Caxias. Aqui a Ponte torce por um empate, para o Caxias não passar a Ponte. Também às 7h30 da noite tem Anápolis e Retrô. Os jogos de hoje. Amanhã, 4h30 da tarde, Brusque e Tombense. Esse jogo aqui, o torcedor da Ponte torce por um empate, né? Para o Brusque não passar a Ponte Preta também na tabela de classificação, pelo menos. Ou vitória do Tombense. O Londrina encara o Figueirense também às 4h30 da tarde. 7 da noite, a bola rola para Guarani e Itabaiana, Ipiranga e Confiança. Na segunda-feira, 2 jogos. Náutico e Maringá, CSA e Floresta às 7h30. Os jogos que completam essa nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, jogo só no sábado, dia 28. 5 da tarde, 2 partidas, Retrô e Londrina, Guarani e CSA de Alagoas. Anote aí na sua agenda, viu, Felipe Marques? Dia 28 de junho, rodada dupla. 5 da tarde e 7h30 da noite. Tem Maringá e Ponte Preta às 7h30 no Willie Davis. 5 da tarde, Guarani e CSA. Com nossa equipe aqui nos canais Futebol Interior, rodada dupla. Também no sábado, 7h30 da noite, tem São Bernardo e Anápolis. A rodada, a 10ª rodada, segue no domingo, dia 29, para ABC e Ipiranga, 4h30 da tarde, Figueirense e Confiança também às 4h30. 7 da noite, Caxias e Ituano, Tombense e Náutico. E na segunda-feira, 2 jogos. Às 4 da tarde, hein, gente? Olá lá. No dia 30, tem Floresta e Brusque, Itabaiana e Botafogo, às 7h30 da noite. Os jogos desta Série C do Campeonato Brasileiro. Até agora nada do link, hein? Da coletiva, hein? Será que vai fazer como fez da outra vez? Gravado e depois vai pro ar? Nada do link. Bom, se a gente não colocar a coletiva aqui, vai na hora da macaca na segunda-feira, tá bom? Aí vai na hora da macaca na segunda. Bom, vamos para a liderança desta Série C. A Ponte é líder ainda, né? Com 9 jogos, tá? 17 pontos, 5 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, marcou 9, sofreu 7. O Caxias é o segundo com 15. Só que se o Caxias vencer, ele vai a 18 pontos, já passa a Ponte
no número de pontos, deixa a Ponte na segunda colocação. E aí o Brusque, que joga contra o Tombense, se vencer vai a 17. Ele é o terceiro nesse momento. Vai passar a Ponte. Por quê? Porque Brusque e Ponte tem saldo 2 de gols. A Ponte tem 5 vitórias. O Brusque tem 4. O Brusque vencendo fica com 5, empata nesse critério. Aí no saldo de gols, obviamente, vai vencer, vai passar a Ponte, vai ficar à frente. A Ponte, no máximo, ou no mínimo, como queiram, vai ficar na terceira colocação. Porque os times que estão atrás da Ponte, Ipiranga, Londrina, CSA e Maringá, com 13 pontos, só podem chegar a 16. O Ituano já jogou na rodada, tem 13. O Floresta tem 12, é o 9º. São Bernardo também jogou na rodada, é o 10º, tem 12. Tombense, 11º, 10. O ABC de Natal, 12º, 10. Náutico, 13º, 9. Botafogo da Paraíba, 14º, 9. Figueirense, 15º, 9. O Guarani é o 16º, tem 8 pontos ganhos. O Itabaiana é o primeiro time na zona da degola, 17º, 7 pontos. O Retrô é o 18º, 7. Confiança, 19º, 7. Anápolis, 20º colocado, 6 pontos ganhos. O Anápolis não tem nenhuma vitória. O Anápolis, junto com o ABC, era o time que mais havia empatado na competição, 6 empates. Agora o ABC empatou, tem 7 contra 6 empates da equipe do Anápolis. A diferença é que o Anápolis não tem nenhuma vitória. O ABC já venceu um jogo, o Anápolis tem 2 derrotas e 6 empates na competição até aqui. 7 da noite, mais 28 minutos. 7h28. Ponte Preta empatou, hein? Com a equipe do CSA. Equipe do CSA. Ponte Preta empatou com a equipe do ABC pelo placar de 0-0 na 9ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Tô achando estranho aqui, porque até agora nada da entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, hein? Nadinha, na dica de nada da entrevista coletiva do técnico da Ponte, o glorioso Alberto Valentim. Nada ainda, não chegou nada pra gente aqui da coletiva do Alberto Valentim. Vamos aguardar aqui porque não tem nem link da coletiva do Valentim. 7 da noite, mais 29 minutos. 7 da noite, aí não vai ter link mesmo, tá? Coletiva do Valentim sem link, viu? Eu vou mandar pra você aí a coletiva do Alberto Valentim, tá bom, ô Felipe Marques? 8 minutos de coletiva do treinador da Ponte Preta, portanto já foi a coletiva, então vai ser daquele jeito, viu, ô Felipe Marques? Com aquela foto do treinador da Associação Atlética Ponte Preta e a coletiva do técnico da Macaca, o glorioso Alberto Valentim, que falou em entrevista coletiva há pouco, coletiva de 8 minutos, do treinador da Ponte Preta, o técnico Alberto Valentim. Obrigado você que está conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Obrigado mesmo, viu? Eu vou ler as mensagens aqui. Lembro que na segunda-feira tem Hora da Macaca. Aí, ó, quero muita cornetada, viu? No YouTube Hora da Macaca. Você que participa junto com a gente. Tem aqui o Superchat. Você que tá na zona do rebaixamento e quer zoar o meu time, paga que eu falo de você, tá bom, seu bobão? Vai lá então, o nosso querido Felipe Marques. Coloca na tela aí a foto do Alberto Valentim. Pronto, chegou na tela. Todo poderoso Alberto Valentim. É entrevista coletiva do treinador da Ponte. Vamos ouvir. Se nosso time tivesse um pouco mais nervoso, nós temos que tirar essa preocupação, eu digo, os jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas do chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil lá.
Roberto, boa noite. É o Endo Coral para a News Campinas. Eu quero abordar o assunto da lateral esquerda, né? Lelkovic estreou hoje, reforço contratado aí por conta da infeliz lesão do Danilo Barcelos. Se possível, por gentileza, eu gostaria que você falasse, né, do impacto da ausência do Barcelos para a sequência da temporada e também uma análise da estreia do Lelkovic. Vamos lá. Danilo, a gente perde muito, né? Porque é um jogador que era um dos líderes em campo e líder de vestiário, líder de dia a dia também, um jogador que nos dava quantidade, qualidade, fazia 2 posições, né, até 3, né, fazíamos uma linha de 3 com ele, a linha de 4, ele chegou até a jogar de médio volante ali pelo lado esquerdo, num corredor central, é uma perda significativa para nós. Em relação ao Lelkovic, nós conseguimos contratar bem, né, bem por 2 motivos, um bom jogador e com rapidez, porque nós, além da ausência do Arthur, nós tivemos uma semana com problemas com o João também, Gabriel, com uma semana inteira sem treinamentos por problemas de saúde, e nós conseguimos fazer com que ele já, com jogos, com minutos nas pernas, com ritmo de jogo, nos ajudasse nessa ausência do Arthur e do próprio Danilo. Gostei da estreia dele, é um jogador que eu falei até antes do jogo na pré-eleção e durante os treinamentos, ele assimilou dentro daquilo que ele podia as sessões de treinos nossas, nas nossas ideias defensivas e ofensivas. Gostei, foi positiva e ele vai nos ajudar muito, porque é um jogador que tem as características que a gente precisa para a sequência. Fernando César, Rádio Central, né? 40 minutos do segundo tempo, aquela falta na meia-lua da grande área, o Gé pega e bate daquele jeito que bateu de forma muito ruim. O Gé treina faltas, teve o seu consentimento para ele bater, ou ali seria um jogador com mais qualidade, com uma técnica maior, para poder tentar colocar aquela bola e seria o gol da vitória? Vamos lá. Foi uma falta muito perto da área, né? Ali nós tínhamos outras opções até de bater, do próprio Gé, o Serginho e o próprio Léo, que treinou também, ele tem essa batida forte, né? Ali é uma finalização de bola parada, né? O Gé não é uma falta por cima, não é uma coisa que procurou fazer passasse por cima da barreira, alguma outra coisa. Ele tentou acertar o canto do goleiro, acredito eu, não conversei com ele pós, e pegou a mão na bola, a bola acabou saindo muito longe da baliza. Temos que treinar mais, até as faltas. Nós tivemos essa semana até o Elvis treinando, o Jean também treinou, o Lelkovic, né, que treinou também um pouco mais distante para essa batida forte, mas é treinar. A falta é um ponto que a gente precisa treinar também para essas oportunidades fazer com que elas saiam, determinem em gol também. Professor Joninho Miranda, da Mosaico Esportivo. O Elvis hoje, que é um dos camisas 10 de maior qualidade técnica, maior refino de toda a Série C, ele com certeza teve uma partida muito longe do real potencial que ele tem. Foi um desempenho muito abaixo. Você acha que isso refletiu na falta de criação da Ponte Preta como um todo? O mau desempenho do Elvis, ele que é o grande cérebro da equipe, o desempenho dele refletiu na má atuação da Ponte? O Elvis abaixo, né, como outros jogadores também, daquilo que a gente podia fazer. A bola, talvez com um pouco mais de movimentação, que ele conseguisse receber essa bola. A gente não estava conseguindo fazer com que essa bola chegasse nele mais limpa. Às vezes que chegou e ele não conseguiu ser brilhante como a gente espera dele. Mas analisar depois com calma. A gente tem que não ter pressa às vezes para fazer a jogada. Eu vou bater nessa tecla porque depois o vídeo, quando a gente mostra para os atletas, ele fica mais claro nisso. Quando o time não está brilhante e ela não chega nesse principal jogador técnico nosso, a criação não fica da forma que nós queríamos. Boa noite, Alberto. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Queria perguntar para você por que a Ponte não conseguiu ter a saída de bola no primeiro tempo? Teve muita dificuldade com isso. A Ponte, nos momentos que teve, nos lances de perigo, sempre foram iniciados por chutão. Porque mesmo com todo esse tempo de trabalho que teve, essa última semana sem rodada, a Ponte não conseguiu efetuar esse jogo? Eu falei para vocês, a gente com um pouco de pressa às vezes, querendo acelerar o jogo, talvez rodássemos mais.
A semana foi muito diferente daquilo que a gente esperava do time hoje em relação à construção de jogo, às saídas de bola, tanto do tiro de meta em segunda fase. A gente não conseguiu transferir aquilo que foi nosso treino. Corrigir, procurar depois com calma ver aquilo que onde a gente pode melhorar nessa construção, nessa qualidade de jogo, para que no próximo jogo, não só em casa, mas fora, que ele seja melhor do que foi hoje. Alberto, boa noite. Eu queria que você falasse agora um pouco do futuro, em 2 aspectos. A Ponte vai ter mais 2 semanas de trabalho, né? Porque o próximo jogo contra o Maringá é só no dia 28. Queria que você falasse um pouco desse tempo que você vai ter a mais para trabalhar, se isso atrapalha ou se isso ajuda, e já sobre o adversário, o Maringá, que a gente sabe que tem um jeito muito específico de jogar. Todos os adversários que vão jogar contra o Maringá falam sobre isso. Bom, a semana de treino cheia, eu já até falei isso na última coletiva, quando antecedeu também essa folga no final de semana seguinte. Ela é boa, porque você ganha sessões de treinos, né? Fica com uma semana até enorme, não é só umas semanas, né? Porque você acaba tendo dias muito para trabalhar. Ela tem um lado positivo, porque a gente consegue recuperar os jogadores. O Emerson hoje estava teve problema de gripe antes do jogo, virou uma certa dúvida ali no começo. A gente consegue recuperá-lo até, porque vai ter muito tempo, porque acaba ficando algumas sessões de treinos sem participar, e a gente ganha tendo um jogo só no outro final de semana. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. Em relação ao Maringá, é um time que marca diferente, um time principalmente na fase defensiva, que marca individual o campo inteiro. Nós temos que analisar bem esse adversário, depois ver como que nós vamos fazer em relação à estratégia de jogo no nosso jogo ofensivo, porque realmente é um time que joga diferente dos demais. Tá aí, Marquinhos. Obrigado, então, a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. Até o Valentim tá, digamos, sem vontade na entrevista coletiva. O futebol da Ponte hoje realmente foi muito ruim, né? Pros pessoal que critica o trabalho do Valentim hoje. Valentim, você deu um prato cheio de guloseimas pro povo cornetar o seu trabalho. E a jogadazada da Ponte também, que ajudou muito, né? Muito. E a Ponte só não tomou gol no primeiro tempo porque o Ítalo hoje estava com a cabeça totalmente desafinada, como diria o amigo meu, né? Tava com a mira totalmente torta, porque senão a Ponte poderia ter tomado o gol já no primeiro tempo. Ele fala, né? Fala. A pergunta do Fernando César foi precisa, perguntando se o Gé tinha treinado. Ele não deixa claro que o Gé treina. Quando o Gé foi pra bola, eu falei aqui pro Pedro Lino, eu falei, o Gé pegou a bola, é ele que vai bater. Mas obviamente que tinha jogador mais qualificado para bater do que o Gé, né? O Gé é bom para fazer gol, mas não para bater falta, né? Mas a falta foi ele que conseguiu também. Até acho que às vezes o jogador ele se afoba, né? Porque se a Ponte faz o gol, a falta teria sido um objeto conquistado pelo Gé, né? E aí a gente estaria aqui exaltando o trabalho também do Gé, mas era uma falta muito perigosa que infelizmente a Ponte Preta não conseguiu converter. Deixa eu mandar um abraço aqui pro professor Israel Moreira, tá dando aquela moral pra gente aqui. Obrigado, professor. Um abraço grande, Israel Moreira. Obrigado aí pela audiência, viu? Obrigado por estar conosco aqui. Hoje os coleguinhas deixaram só, junto com o Felipe Marques aqui, mas a gente vai seguindo aqui, tá bom? 19h40, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente no chat pra gente poder já fechar aqui os trabalhos. Agradecendo você que participou comigo. Silvio Seico, parabenizar os 3.000 heróis que prestigiaram esse show de horrores. João Limiro Neto, de fato foi apenas o cartão amarelo do Maguinho. Tá vendo, João? Você não vai na minha, né, João? Você não vai na minha, vocês ficam em outras transmissões. Não vai na minha, pô. Aparecido Alves, como a gente tinha pressa, o time foi uma lentidão terrível. Gente, vou ler só mensagem de Ponte Pretano, tá? Você que é antes, se pagar aqui no Superchat, eu leio. Se não, cuida do seu time que tá pior do que o meu. Rafael Carlos, boa essa, Rafael. Deus, livrai-nos de todo o mal. Amém. Boa noite, Ponte Pretanos. Não dá mais para ver os jogos.
A Ponte com essa lentidão e sem criatividade em jogadas muito mal. Hoje nem raça a Ponte mostrou, tá? Hoje nem raça. Horroroso. Lateral esquerdo foi bem, hein? Treinador fraquíssimo. Escala e troca mal. Demora pra trocar. Lucas Cândido e Emerson em Toró não tem condições de jogar na Ponte. Tem que tirar esse treinador urgente. Diz aqui o Matozinho. Valeu, Matozinho. Obrigado pela participação, tá bom? Valeu mesmo. Roberto César Santos. Incompetente. Técnico de uma nota só. Diz aqui o Roberto César Santos. 19 horas mais 42 minutos, 19h42. Bom, na sequência aqui dos canais Futebol Interior, daqui mais ou menos uma hora, nós vamos destacar aqui o Campeonato Mundial de Clubes. Pois é, a bola vai rolar, hein? O time do Messi em campo. E aí, vamos ver se o Messi tem garrafa vazia para vender ainda, né? Vamos ver se a gente vê um joguinho melhor que esse nosso aqui, porque esse hoje foi horroroso, hein? Deus do céu. Al-Ahly e Inter Miami, 9 da noite, Copa do Mundo de Clubes. Amanhã, 10 da manhã, já tem bola rolando aqui no canal de áudio dos canais de Futebol Interior para Caldense e o RT, com o André Luiz e a arquibancada de Poços. É módulo 2 do Campeonato Mineiro. 4 da tarde a bola rola para Novo Horizonte e Cuiabá com o pessoal da Amizade de Novo Horizonte, Kleberson Benevenuto, Nelsinho Luiz e toda a sua equipe a partir das 4. Aí às 18 em ponto, Gustavo Marques, Daniel Rinaldi e Albert Cavalcante para Guarani e Itabaiana, o jogo às 7 da noite, tá? E às 11 da noite, pensa que acabou? Não acabou não, hein? A produção aqui vai trabalhar bastante. 11 da noite tem Botafogo e Seattle Sounders pela Copa do Mundo de Clubes. Na segunda-feira tem o jogo do Guarani pela Copa Paulista Guarani e Paulista de Jundiaí com o Gustavo Marques e o nosso Albert Cavalcante. Gente, então é isso, né, Felipe Marques? Hora de fechar aqui os trabalhos, hora de fechar a casinha, agradecendo você que ficou conosco em FM 87,9 pela Valinhos FM. Agradecer também aos parceiros da X Alphaville e você que ficou ligado conosco. Na segunda-feira, na Hora da Macaca, vamos falar muito da Ponte Preta. Sei que você vai conectar o Carlos Corsato aqui, que defende o trabalho do Valentim, mas ele precisa melhorar o trabalho dentro de casa, né? Hoje a Ponte foi horrorosa com esse futebol aí, não consegue nem classificar entre os 8 na segunda fase dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125. Sábado é dia de pizza. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. E Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, comigo e com Marcelo Corsato no YouTube. Hora da Macaca. Aqui trabalhei com o Felipe Marques no fim de jogo dos canais Futebol Interior, na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Reportagem do jogo do meu amigo Pedro Lino, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, na Rádio X Alphaville, a direção do Décio Reis. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Muito obrigado por estar conosco, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um trabalho, um abraço do tamanho do Majestoso para você, que está ficando lindo aí pelo trabalho do pessoal da Ponte Preta. Um abraço, ó, do tamanho do Majestoso para você. E lembre-se, com o tempo você descobre que é melhor uma pedra no caminho ou no sapato do que no rim. Portanto, independente desse frio do inverno, né, que a gente costuma tomar pouca água, tome muita água e diminua o sal na comida, tá bom? Vai fazer um bem danado e você não vai sentir uma dor que é infinitamente muito ruim, que é a dor da pedra no rim. Se cuida! Um abraço, excelente semana e até segunda na Hora da Macaca. Tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.